Morales. Exposição. Fotografias e poemas de 13 artistas de Campinas estão expostos no MIS, na exposição Linha Coletiva, que é parte do projeto Ponto Ideia, voltado para a formação e difusão artística na cidade, com 10 ações gratuitas que ocorrerão até agosto. Além de 30 fotografias e 9 poemas expostos no MIS, estão agendadas visitas guiadas e sessões de curtas-metragens para crianças. A exposição gratuita segue aberta ao público até 25 de agosto, a partir das 14h. O MIS fica na rua Regente Feijó, 859, no centro. A informação é de Valéria Rain. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ministério do Turismo apresenta Orquestra Paulistana de Viola Caipira convida Renato Teixeira. Domingo, 3 de julho, às 18 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Evento gratuito, classificação livre. Patrocínio DHL Supply Chain. Co-patrocínio Bosch, Castelo Alimentos, Sacata e Sabe. Apoio Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Brasil. Cássia, como diz a Marcela Lorenzeto no CBN Foco, não há tempo para mais nada? Não há tempo para mais nada. Ficamos aqui na produção da Letícia Valente. Trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Juliano Fonseca. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Uma ótima tarde a todos, aproveitem o fim de semana, faço uma pausa de uma semaninha, dia 11 tô de volta, cuide de tudo bem direitinho, Carlos Alberto. Ah, pode ser, mas que agora é pé na jaca, é pé na jaca. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral deve publicar até o dia 20 de julho a tabela final com o teto de gastos dos candidatos nas eleições 2022. O limite será igual ao de 2018, com o acréscimo da inflação do período de 26%. O limite para o cargo de presidente vai saltar de R$ 70 milhões para 88 milhões no primeiro turno. A definição caberia ao Congresso Nacional, mas deputados e senadores não estipularam o limite. Com isso, o TSE estabeleceu o teto da campanha feita com dinheiro público do fundo eleitoral.
O Ministério das Relações Exteriores anunciou um acordo com a Argentina para reconhecimento mútuo das normas de segurança de veículos em circulação nos dois países. Com a chamada homologação veicular, os órgãos de trânsito de Brasil e Argentina atestam a conformidade dos veículos a normas de segurança. O governo brasileiro espera que o acordo traga mais segurança e competitividade ao setor, com redução de prazos e custos de produção. Termina hoje o prazo de inscrição para o segundo processo seletivo do SISU. O sistema é a principal porta de entrada em universidades públicas do país. Podem participar estudantes que fizeram o Enem no ano passado e não zeraram na prova de redação. Os interessados devem se inscrever no portal Acesso Único, no site do Governo Federal, até meia-noite. Subiu para 21 o número de mortos após um bombardeio russo à cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. Segundo autoridades locais, um míssil disparado do Mar Negro atingiu um prédio residencial de 9 andares e destruiu o edifício. Mais de 30 pessoas ficaram feridas no ataque. Do horário de Brasília, 2h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h05. News Truck CBN Campinas. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação: Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Está começando direto do News Truck da CBN, aqui na Rua 13 de Maio, centro de Campinas. Todas as sextas-feiras, a programação local da CBN Campinas vai para algum ponto da cidade. Hoje estamos aqui bem no centro de Campinas, trazendo para você o Estúdio CBN desta sexta-feira, dia 1º de julho de 2019. Um lugar muito especial para esse apresentador, afinal de contas, alguém muito especial que está completando 70 anos hoje trabalhou aqui na frente por muitos anos, que é o meu pai, Antônio Guarizo. Quero dedicar o programa para ele hoje, completando 70 anos. Até mais tarde aí, hein, pai? A gente vai se ver. E quero agradecer também a todos que estão passando aqui, o pessoal está parando, acompanhando o programa aqui. Nós temos a caixa de som aqui do lado de fora do News Truck, né, com a programação da CBN Campinas. Temos as imagens do YouTube também aqui no News Truck. Você faz o Estúdio CBN junto com a gente e participa mais do que nunca, né, mais de perto ainda com a gente do programa de hoje. Vamos girar os destaques da reportagem da CBN Campinas nesta sexta-feira. Estatística mostra queda de casos e mortes por Covid-19 em pessoas que já tomaram a vacina. Enzo Inhani. De acordo com o levantamento feito pela Fundação SEAD, o número de mortes causadas pela Covid-19 caiu em 75% graças à ajuda da vacinação. Já no número de casos, a diminuição foi de 35%. Mas o aumento nos exames de Covid acaba prejudicando a possibilidade de se diagnosticar um câncer. Celina Silveira. Mais de 1.700.000 exames de rastreio de cânceres de mama e de colo de útero deixaram de ser feitos desde o início da pandemia. Apenas no estado de São Paulo, pesquisadores estimam o excesso de 156 casos de câncer de colo em estágio avançado. Pois é, tem que cuidar da saúde de maneira geral, né? Com a retomada dos voos, crescimento no número de passageiros, Viracopos aumenta áreas de acesso. Guilherme Pierangeli. Viracopos amplia a capacidade de passageiros para 25 milhões por ano com a inauguração de uma nova área do terminal de passageiros. Essa inauguração ocorre após o aumento da movimentação de passageiros neste ano e a perspectiva de um aumento ainda maior no segundo semestre. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes aqui no Estúdio CBN.
Nós estamos aqui na 13 de maio, no meio de muitas lojas famosas, conhecidas, redes, né? Lojas que estão instaladas em Campinas há muito tempo, mas um estabelecimento aqui na 13 de maio com mais de 60 anos de atividades vai fechar amanhã. Felipe Pereira. Loja que atua há mais de 60 anos na rua 13 de maio vai fechar as portas por causa da Covid-19, mas não tem a ver com a crise econômica não. O fundador e o filho dele morreram por causa da doença. A situação expõe mais uma vez a situação degradante em que o centro se encontra, com cada vez mais lojas fechadas. Daqui a pouco a gente vai repercutir o que a Frente Parlamentar, que discute o tema, propõe. De qualquer forma é lamentável, né? Vamos com as notícias da região de Campinas. Agora quem traz as informações de Americana é Vladimir Catarino, falando sobre um caso de pedofilia, ou melhor, um homem que armazenava material de pedofilia preso na cidade. Técnico de informática de 40 anos é preso em Americana por armazenar conteúdos de pornografia infantil. A Operação Luz na Infância apresentou mais uma fase na cidade. A polícia investiga agora se ele também compartilhava essas imagens. Conhecidos enganam diarista e furtam catalisador do carro dela. Em troca, bandidos deram ainda R$100 para a vítima. O Hospital Ilumina, em Piracicaba, confirma que está com grave dificuldade financeira, mas nega denúncia sobre fechamento. Denúncia de fechamento da instituição foi feita ao Ministério Público por líder comunitário do bairro. Quero agradecer quem está mandando mensagem pra gente aqui pelo YouTube. Cristiano e Emerson, a dupla sertaneja está sempre ligada aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Vocês fazem o Estúdio CBN junto com a gente. Aqui no News Truck eu não estou com o WhatsApp, o 19991869070, mas você pode mandar a sua mensagem que a nossa produção passa pra gente aqui. Nós registramos a sua participação também pelo WhatsApp, que é esse número aqui, o 991869070. Espero ter apontado certo, viu, Daniel França? Você que está no YouTube, está nos acompanhando aqui no News Truck também, né? Nós estamos com a imagem aqui muito bem colocada pelo Naldo Araújo. E também você vai deixando seu recado, vai deixando o seu like, o seu joinha, né? Faça a sua inscrição no canal da CBN Campinas. Continuamos crescendo com toda a programação local da CBN Campinas no YouTube e no Facebook. CBN Campinas é o nosso endereço. Sexta-feira no time do estúdio é dia de virada cultural. Ney Carrasco vai falar sobre um dos grandes festivais da cultura brasileira, que é o Festival de Parintins, realizado na semana passada lá no Amazonas, e também vamos falar sobre alguns eventos culturais de rua que acontecem aqui em Campinas também. Vai ser o assunto hoje do Ney Carrasco na virada cultural no time do estúdio, agora em novo horário, né? A partir de hoje às 13h40 da tarde, com um pouquinho mais de tempo para o Ney falar sobre cultura pra gente aqui no programa. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos no estúdio da CBN Campinas, lá com Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Aqui no News Truck da CBN Campinas, quem está fazendo esses trabalhos, levando esse sonzão para você no News Truck da CBN Campinas, é o Naldo Araújo, todos sob a supervisão técnica de Marcelo Eloy. A produção de streaming é de Daniel França, chefia de redação dele que está curtindo merecidas férias, André Berenguel, coordenação de jornalismo de Flávio Paradella, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação Marco Guarizo. A gente volta trazendo muita informação para você, opinião e prestação de serviços aqui no Estúdio CBN. Até já! Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Sempre que a gente está no News Truck, a gente fala da situação do trânsito no local onde nós estamos, né? Mas aqui só dá para ver a José Paulino, né, Naldo Araújo? Lá tá tudo ok, né? O trânsito tá tranquilo, né? Porque os outros locais aqui são cercados pelo calçadão. Mas nós vamos saber agora de todas as principais ruas e avenidas da cidade de Campinas com o Mário Quintino. Olá, Mário, boa tarde. Oi, Guarizo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Vocês já começaram falando aí da José Paulino, que tem boas condições, e eu trago informações da Francisco Glicério, que tem trânsito intenso, principalmente na chegada para Moraes Salles. Por isso, atenção aí na região central, você que segue pela Francisco Glicério. Na Barão de Jaguara, o trânsito é intenso, principalmente no trecho que vai da Moraes Salles até a chegada já para Benjamin Constant, e pela Benjamin Constant, a movimentação é mais intensa nesse momento na passagem pelo Mercado Municipal. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até já. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 37 56 3000 para exames e consultas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aeroportos. Aeroporto Internacional de Viracopos tem sol neste momento, temperatura de 26 graus, ventos a 10 km por hora, nenhuma possibilidade de chuva nesta tarde de sexta-feira.
Houve cancelamento? Não houve cancelamento não, mas tem um atraso de um voo para Florianópolis. A partida estava prevista para 1h20 da tarde. As chegadas em Viracopos agora estão dentro do horário depois de alguns atrasos, mas teve também cancelamento. Um voo que viria de Correia, Santa Catarina, acabou cancelado. Tem um outro voo de Curitiba que está agendado e não houve ainda a decolagem. O pouso seria 1h50 da tarde. E um outro voo de carga que está atrasado com pouso em Viracopos. Já Congonhas, em São Paulo, tem operação normal. Todas as decolagens dentro do horário previsto até às 3 horas da tarde. As chegadas também, não há nenhum problema nos voos que vão para a capital paulista. Na Grande São Paulo, aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, tem atraso em uma decolagem para Juazeiro do Norte, que estava prevista para daqui a pouco às 2h35 da tarde. É o único atraso registrado agora. As chegadas no aeroporto de São Paulo, ou melhor, de Guarulhos, né, tem um atraso também vindo de Florianópolis, ou seja, assim como acontece em Viracopos, temos problemas lá no aeroporto em Santa Catarina. Tem atraso de um voo vindo do Rio de Janeiro, que tinha pouso previsto para 1h55, um outro de Maceió com pouso previsto para as 2 da tarde, mais um voo vindo de Belo Horizonte com pouso previsto para as 2h05 e outro de Buenos Aires, além de mais um vindo do Recife, portanto, muitos problemas para se desembarcar no aeroporto de Cumbica neste momento. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. News Truck CBN Campinas. Estúdio CBN. 2h21. O News Truck, ele é muito bem protegido aqui, né, a parte de acústica dele, mas tem uns cidadãos que tem uma garganta forte aqui na 13 de maio, viu? Bom, vamos trazer o que as evidências já confirmavam, mas agora o estudo traz os números oficialmente. As vacinas ajudam a reduzir em 75% o número de mortes pela Covid-19 aqui na cidade de Campinas só. As vacinas contra a Covid-19 ajudaram a região de Campinas a reduzir em 75% o número de mortes pelo coronavírus e o de casos em 35%. O levantamento foi feito com base nos dados da Fundação SEAD, analisando as informações disponibilizadas no Departamento Regional de Saúde 7, que atende 42 municípios do entorno de Campinas, incluindo as regiões de Bragança Paulista, Jundiaí e Atibaia. Entre janeiro e junho do ano passado, 7.337 pessoas morreram vítimas da Covid-19 nos municípios. Já no primeiro semestre de 2022, os registros somam 1.798 mortes. Os casos também caíram no mesmo período, enquanto que nos 6 primeiros meses de 2021 foram pouco mais de 243 mil pessoas contaminadas. Este ano, a quantidade não chegou a 159 mil. Vale ressaltar que em março de 2021, o número de mortes teve um salto durante a segunda onda. E em março passado, a chegada da variante Ômicron também provocou aumento de contaminações e mortes em comparação a outros meses. De Campinas, Enzo Urniani. Mas a gente tem que cuidar da saúde de maneira geral, né? Porque, por exemplo, com muitos exames para a Covid-19, alguns casos de câncer acabam não sendo diagnosticados. Nos últimos 2 anos, certamente você ouviu as palavras saúde, prevenção e exame milhares de vezes. Mas enquanto os holofotes do sistema de saúde estavam sobre os casos de Covid-19, as demandas de pacientes oncológicos estacionaram. Um estudo da Unicamp e da Universidade Federal de Uberlândia apontou que mais de 1.700.000 exames de rastreio de cânceres de mama e de colo do útero deixaram de ser feitos desde o início da pandemia. De acordo com o pesquisador da Unicamp, professor José Barreto Carvalheira, essa redução vai refletir nos números de óbitos nos próximos 10 anos.
Então a gente teve uma redução que chegou a, em um total, a gente perde mais de 30% dos exames. Além disso, que a gente mostrou nessa pesquisa, que teve uma redução também nos diagnósticos. E já conseguimos perceber aumento de casos avançados. Isso é muito preocupante, porque isso significa já alguma repercussão em aumento de mortalidade por câncer. Para voltar ao patamar pré-pandemia, Carvalheira afirma que o sistema de saúde precisa dobrar o número de atendimentos. Tem que fazer mutirões de cirurgia, foi feito também agora pelo governo do estado, né? Mas ainda não são suficientes. Tem que aumentar muito aí, a gente precisa praticamente uma vez e meia, 2 vezes o que tem de atendimento atual aqui. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo estimam o excesso de 156 casos de câncer de colo uterino no estado de São Paulo em estágio avançado, quando a chance de cura é reduzida. De Campinas, Celina Silveira. Estúdio CBN. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Os compromissos dos times de Campinas neste fim de semana. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos do Estúdio CBN. O Guarani joga amanhã à noite, 8h30 da noite, no Rei Pelé contra o CRB. E o técnico Mozart Santos está dizendo que o time deve jogar num 4-3-3. Não vai ter Kozlinski no gol suspenso. E seu lugar vai entrar o terceiro goleiro. O Arthur Gazi. O Gazi, que vem do São Paulo, deve jogar ele, porque o Rafael Martins nem viajou para lá também, tá contundido, está com problema muscular também, então tá fora também. O Giovanni Augusto volta, Júlio César não joga, o Rodrigo Andrade também tá fora por problemas que continuam em departamento médico. Ou seja, o Mozart Santos ele tem aí pepinos para serem descascados desse jogo de amanhã para tentar ajudar o Guarani a sair dessa zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tá tão tranquilo, né? A situação do Guarani. O Mozart vai estrear no Mar de Rosas, né? Vai, claro, não tem nem dúvida disso. Aliás, ele nunca esteve tão afinado com a situação do Guarani, né? Vamos ver o que vai dar agora no jogo de amanhã à noite, com transmissão aqui na CBN Campinas. No domingo pela manhã, né, tem aí a Ponte Preta em campo, 11 horas da manhã contra o Tombense. Tombense que de repente começou a somar pontos, está na parte de cima da tabela, brigando lá em cima, perto do G4. Tombense que nos 4 primeiros jogos do campeonato só conquistou derrotas, e a Ponte Preta, que começou bem e despencou na Série B do Campeonato Brasileiro e vai receber o Tombense. Aliás, a Ponte Preta precisa demais dessa vitória por jogar em casa. O Guarani também está jogando fora, mas também precisa, mas está fora. A Ponte Preta em casa, que na última
partida em casa, acabou perdendo para o Sampaio Correia, agora precisa voltar a vencer para somar 3 pontos importantes na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, e falando da Sul-Americana, ontem com 3 expulsos, o São Paulo conseguiu uma grande vitória, praticamente carimbou a passagem para a próxima fase, né? É interessante que o São Paulo tomou 9 cartões no jogo e teve 3 expulsões. Só para você ter uma ideia de como foi o jogo do São Paulo ontem lá contra a Universidade Católica no Chile. Venceu por 4-2, praticamente encaminhou a classificação à próxima fase da Sul-Americana, porque vai decidir do Morumbi com uma vantagem de 2 gols, ou seja, é uma boa e bela vantagem do São Paulo para passar à próxima fase da Sul-Americana. Ainda pela Sul-Americana tivemos outro brasileiro em campo ontem, o Atlético Goianiense, que foi até o Paraguai e perdeu para o Olímpia por 2-0 e se complica. Vai jogar em casa na semana que vem, no jogo de volta, mas tem que fazer a diferença aí de pelo menos 3 gols para se classificar ou 2 para levar para os pênaltis. E para a gente fechar aqui, Libertadores da América, o Fortaleza empatou em casa, Guarizo, 1-1 contra o Estudiantes de La Plata, o Fortaleza que vai decidir essa vaga na Libertadores lá na Argentina. E que festa fez a torcida, mais uma vez, do Fortaleza no Castelão. É a torcida mais animada dessa Libertadores da América. É impressionante, é bonita mesmo a festa, né? Merecia resultados em campo. Carlos Cabela estará aqui no News Truck daqui a pouco às 4 da tarde. Até lá, Cabela. Até lá, Guarizô. News Truck CBN Campinas. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. A área em alerta de desmatamento na Amazônia Legal no primeiro semestre de 2022 é a maior em 7 anos, conforme o sistema de monitoramento do INPE. Entre janeiro e o dia 24 de junho, 3.750 quilômetros quadrados estavam sob risco. A área é maior que 2 cidades de São Paulo. O Amazonas, é o estado mais afetado, seguido pelo Pará e Mato Grosso. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e integra a área de 8 estados. O governo do Rio de Janeiro reduziu o ICMS sobre combustíveis de 32% para 18%. A expectativa é de que o preço médio do litro da gasolina fique R$ 1,19 mais barato. Assim, deve passar de R$ 7,80 para R$ 6,61. Os postos devem corrigir os valores até a próxima segunda-feira sob risco de multa. O governador Cláudio Castro afirmou que a medida não fere o regime de recuperação fiscal do Rio. 10 anos depois da criação de lei de cotas, apenas uma das 69 universidades federais do Brasil não tem comissão para verificar a autodeclaração racial dos candidatos cotistas. O levantamento é da Defensoria Pública da União, em parceria com o Observatório das Políticas de Ação Afirmativa do Sudeste e a Universidade Federal de Ouro Preto. O instrumento de verificação não era previsto, mas denúncias de fraudes entre cotistas motivaram a abertura das comissões. A FIFA vai usar na Copa do Mundo do Catar uma nova tecnologia para tornar as marcações de impedimento mais eficientes e rápidas. O chamado impedimento semiautomático pode reduzir de 70 para 25 segundos o tempo médio de marcações difíceis. O sistema conta com sensores e câmeras posicionadas em diferentes áreas do estádio para identificar o momento exato do contato do jogador com a bola de futebol. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. E vamos com as informações agora das rodovias. Sexta-feira a gente sabe que começa a ficar mais carregada, mas ainda não sei se nesse horário, Mário Quintino. Quem segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes já encontra essa movimentação mais intensa, Guarizo, principalmente para quem vai em direção de São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes. Segundo a concessionária que administra a rodovia, tem trânsito intenso do quilômetro 16 até o quilômetro 13, já na chegada para a Marginal. Por isso, siga com atenção pela Bandeirantes. E na rodovia Anhanguera tem obras na pista sentido São Paulo, à altura de Vinhedo. Por isso, siga com atenção também pela rodovia Anhanguera. No sentido contrário, em direção do interior, aí por enquanto as duas rodovias seguem sem problemas. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Defenda o seu cãozinho agora contra os parasitas mais comuns. O novo NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que trata e previne as novas infecções por todo o mês. É um e pronto. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. Música. É isso aí, sexta-feira a gente sempre tem as dicas culturais, no time do estúdio a gente tem o Ney Carrasco, né, com a virada cultural, mas nós vamos falar sobre música. Primeiro deixa eu mandar um abraço aqui para Rosa Guedes, um beijo para Rosa Guedes, né, sempre nos acompanha e ela tá aqui acompanhando o programa no YouTube. O nosso colega, o Carlos André Francisco, o Candré, obrigado Candré. E agora nós vamos falar sobre música sim, porque esse fim de semana tem coisa muito legal, tem música de ótima qualidade aqui na cidade de Campinas. Começando amanhã com a Orquestra Rock Live. Orquestra e rock dão rock? Dão, lógico. Quem nunca ouviu o Queen, por exemplo, né? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o Vitor Lima. Ele é organizador desses eventos. Vitor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Olá, Guarizo. Olá a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde a todos. Queria que você falasse, né? Orquestra Rock dá um som aí que junta uma paixão de muita gente que é o rock com a classe de uma orquestra. Exatamente. Essa nossa intenção é fazer essa mistura do erudito com o popular, né? Eu acho que o grande diferencial da Orquestra Rock,
comparado a outras orquestras que já fizeram concertos e programas de rock, é que nós incluímos na nossa formação o que a gente chama carinhosamente de cozinha, né? A cozinha onde começa a preparação dos pratos e também das músicas, que inclui a bateria, o baixo elétrico, a guitarra e o teclado. Então nós agregamos uma base de banda de rock de verdade dentro de uma orquestra sinfônica, e dessa mescla, dessa mistura, nasce a Orquestra Rock, que é um produto também tipicamente campineiro, nasceu aqui na cidade em 2015. E a Orquestra Rock, ela é formada por qual banda, com qual orquestra? Então, na verdade, a Orquestra Rock, ela tem nos membros dela, principalmente músicos que também atuam em outras orquestras aqui da cidade e também da região. Então, nós temos uma parcela grande da Orquestra Sinfônica de Campinas, da Orquestra da Unicamp, até de onde está nosso maestro titular, vem da Orquestra da Unicamp, e também de cidades aqui do lado, como Piracicaba, Rio Branco e por aí vai. Mas, assim, é um combinado de grandes músicos que, além de serem grandes talentos eruditos e também tocam música erudita, uma coisa que a gente sempre prezou na escolha de cada um dos integrantes é que eles também fossem, de alguma forma, apaixonados pelo rock. Bom, e quando o pessoal se junta para tocar no improviso, a gente chama de jam session. Não é bem o caso dessa Orquestra Rock, ela é muito ensaiada, né? Na verdade, a orquestra é bastante ensaiada, apesar de, claro, a gente tem os famosos solos, né, que numa banda de rock são esperados os solos de guitarra, os solos de teclado, de bateria, mas no nosso caso temos esses solos também, característicos do rock, mas misturamos, por que não, com solos de instrumentos menos populares, como de repente um solo de oboé, um solo de fagote, que as pessoas não estão tão acostumadas, mas que o rock também dá essa abertura. Ô Vitor, e onde vai ser, como vai ser, tem cobrança de ingressos, é gratuito, como que vai funcionar essa apresentação? Maravilha. Na verdade, esse show de amanhã, do dia 2, é uma apresentação híbrida, porque nós estaremos lá presencialmente na Concha Acústica, com a presença de todo o público que quiser nos acompanhar de forma gratuita, não há cobrança de ingressos. E também nós estaremos online nas redes sociais da Orquestra Rock, no Facebook e no YouTube. Então, quem estiver distante, ou não se sentir confortável, ou não tiver a fim de ir até a Concha, pode acompanhar também com excelente qualidade a transmissão em casa ou em qualquer lugar onde estiver, em todo o planeta. Importante falar também, Guarizo, que o evento da Orquestra Rock de amanhã, ele tem um cunho também social muito importante. Desde que nós começamos o projeto, que ele tem a marca que chama Arte do Bem, é justamente fazer o bem e entregar produtos de qualidade culturais. Então amanhã teremos food trucks na área da Concha Acústica e parte da renda de todos esses alimentos e bebidas serão revertidas ao Centro Infantil Boldrini. Nossa, e o mais legal dessa ação, que a gente não tinha no passado, em outras oportunidades, em outras experiências, é que dessa vez o pessoal também vai poder doar, fazer essa doação diretamente ao Boldrini, inclusive por cartão de débito e crédito. Então isso facilita também para todo mundo que quiser ajudar o Boldrini, que tanto quanto nós aqui da cultura que sofremos um monte durante a pandemia, também sofreu bastante, né, e continua sofrendo. Sem dúvida. E é legal que é um movimento, né? É um evento beneficente, música boa e também com instituição boa, né? Que hora que vai ser a apresentação, Vitor? É isso daí, a gente começa amanhã às 7 horas em ponto, claro, tanto o show presencial quanto a transmissão. E também é legal frisar que tem mais um motivo para a gente comemorar, porque esse evento já faz parte do início das comemorações do aniversário de Campinas. O aniversário de Campinas é no dia 14 de julho, mas nós já saímos fazendo esse esquenta para todas as comemorações que virão aí a seguir após o show da Orquestra Rock. Sobre o repertório, o que você pode falar? Olha, não deveria, o maestro, se tiver ouvido, depois vai puxar minha orelha, mas eu vou dar aqui um pequeno spoiler. Tem um cheirinho assim bem para os anos 80, eu explico por quê. Durante o período de pandemia, a gente realizou muitas transmissões ao vivo e sem público nenhum, e foram criados uma série de novos arranjos e músicas clássicas desse período. Chegamos a fazer 2 concertos temáticos, um nacional e um internacional, de anos 80, e a gente não teve a chance de pegar e poder tocar isso para um grande público, para os fãs da Orquestra Rock presencialmente, e sentir a reação dessas pessoas com esses arranjos. Então a gente pegou assim as melhores peças que foram criadas no ano passado para fazer em 2 blocos esse ano, um bloco de rock internacional, principalmente focado nos anos 80, e depois um bloco de rock nacional, também focado principalmente nos anos 80. E aí, finalmente a gente vai poder ver as pessoas cantando junto com a gente, né? É o que a gente mais queria desde que começou a pandemia. Aí que eu queria chegar. Por ser uma orquestra, é instrumental, tem vocal também? Na verdade, a orquestra ela é majoritariamente instrumental. E o nosso grande vocal é o coro da plateia. Em diversos momentos, claro, alguns dos músicos ou o próprio maestro chamam o pessoal para participar e cantar os refrões, e acho que essa é a melhor parte do show. O nosso vocal principal é o vocal do público mesmo.
E é isso que a gente gosta mais de fazer, poder chamar as pessoas a participarem. É um concerto que, diferente do concerto erudito, né, onde o silêncio tem que predominar para as pessoas poderem apreciar aquela peça, na Orquestra Rock é completamente o oposto. A gente gosta mesmo de bagunça, de todo mundo gritando, cantando, interagindo, batendo palma. E esse é um dos grandes diferenciais também desse grupo, dessa proposta. Muito legal. Ô Vitor, e tem também no domingo, né, uma outra apresentação, é a Orquestra Paulistana. Queria que você falasse pra gente. Isso, na verdade, nós aqui da Articular acabamos criando esse final de semana sinfônico quase, esse final de semana orquestral, vamos chamar assim, com duas orquestras que são completamente distintas. Como falamos agora da Orquestra Rock no sábado, no dia seguinte, no domingo, teremos a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Então é uma loucura porque é uma orquestra que tem 35 membros e que todos tocam o mesmo instrumento. Em afinações diferentes, de formas diferentes, mas todas as composições e arranjos são feitos com um único instrumento que é a viola caipira. E há quem pense que vão tocar apenas música caipira, música de raiz, música sertaneja. Eles tocam de tudo, inclusive temas internacionais, inclusive temas até que passam pelo rock and roll, só com a viola caipira. Então é uma coisa realmente super diferente. É um show que a gente já realizou algumas vezes, até aqui na cidade de Campinas, mas há muitos anos que a gente não traz esse show, ainda mais de forma gratuita. E o mais especial é que, além de ter toda essa formação da orquestra, que é incrível, eles vêm de São Paulo para se apresentar aqui, temos um convidado que tenho certeza que todo mundo que conhece a música de raiz brasileira é fã e adora, que é o Renato Teixeira. Nossa. Então também tem a participação do Renato. Sim, o Renato vai cantar todos os hits, os principais hits da carreira dele. Se fosse cantar tudo, também ia ficar 6 horas de show no mínimo, né? Mas a gente separou as melhores composições, as mais conhecidas, e ele vai fazer junto com a Orquestra de Viola Caipira. Então é muito bonito esse encontro. É um show realmente para a família inteira. E para ver o quão plural, o quão importante, né, é a música brasileira, que às vezes não está tão bem divulgado, ainda mais um espaço tão lindo, tão bonito, tão grande quanto a Concha, né? A gente consegue, de repente, botar algumas 1000 pessoas para ouvir uma orquestra e ter a oportunidade também de ver o Renato Teixeira novamente, gratuitamente, de graça. Qual horário? Às 7 também? Na verdade, no domingo começaremos um pouco mais cedo, às 6 da tarde, às 18 horas. Portanto, fica aí uma agenda cultural espetacular, Concha Acústica do Taquaral, amanhã Orquestra Rock a partir das 7 da noite, a partir das 6 da tarde no domingo a Orquestra Paulistana de Viola Caipira com Renato Teixeira. É um programa imperdível e ainda beneficente, como informou aqui o Vitor Lima, que é o organizador, né, nesse fim de semana sinfônico, como você disse. Eu gostei da frase, viu, Vitor? Gostei da classificação. Um grande evento para vocês e sucesso. Obrigado por nos atender aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, Guarizo, a todos os ouvintes da CBN. E deixo aqui o convite para todos. Todos vão à Concha Acústica tanto no sábado quanto no domingo. Serão muito bem-vindos. Os shows estão lindos. Não tenha dúvida, programaço. Obrigado, Vitor. Agora 2h46. Vamos virar um pouquinho a chavinha do programa. Vamos falar de saúde. Agora nós estamos na linha com o epidemiologista, eu sempre erro esse nome, viu, doutor André? Mas para a gente falar sobre um assunto muito importante também, que agora é comprovado cientificamente, né? Doutor André Ribas Freitas, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. É um grande prazer estar com vocês aqui e também com seus ouvintes. Bom, agora saiu um estudo, né, do DRS-7, o Departamento Regional de Saúde 7, depois de juntar os números, ou seja, de um ano para o outro, 75% menor a letalidade por Covid-19 por causa das vacinas, né? Isso significa o quê, doutor André? Se alguém tinha alguma dúvida da eficácia da vacina, agora está comprovado com esses estudos, né? Exatamente. Acho que a vacina foi um grande aliado no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e isso tem sido reforçado em todos os trabalhos que têm sido feitos e inclusive esse levantamento feito pelo DGS demonstra no mesmo sentido. Bom, e também a gente vê o número de casos, né? 34,6%. Nós estamos vivendo, doutor André, um momento da variante Ômicron, né? Muita gente que até passou, entre aspas, imune nesses 2 anos e pouco que a pandemia está aí, agora estão se infectando. Mas mesmo assim, ainda é uma queda de 1/3. Isso também tem a ver com as vacinas? Olha, com certeza, né? A Ômicron, ela é bastante mais transmissível que a linhagem anterior. Então, com a flexibilização das medidas de contenção, houve, de fato, uma primeira onda de Ômicron em janeiro,
e logo depois rapidamente já caiu, porque acontece isso em geral, quando tem uma linhagem muito transmissível, a onda acontece de maneira muito rápida, né? E o período de incubação da Ômicron também é menor do que as linhagens anteriores. Só que com o final, né, do semestre, houve também mais um recrudescimento. A gente está vivendo agora uma segunda onda de Ômicron, né? O dado positivo é que, apesar de aumento agora em junho do número de casos, o aumento do número de mortes foi bastante inferior ao aumento que seria se fossem linhagens anteriores ou se a população não tivesse sido imunizada, né? Exato, eu tenho até o número aqui, né? Em junho do ano passado, 1.459 óbitos, e em junho deste ano, que terminou ontem, né? 192. É uma diferença brutal depois da vacinação. E aí, doutor André, eu queria colocar um assunto que até ontem a doutora Ana Escobar passou com a gente aqui no programa, no estúdio CBN, que é a questão da eficácia da vacina contra a variante, né? Por exemplo, as pessoas que não querem se vacinar pensam da seguinte maneira: olha, mas essa Ômicron está aparecendo agora, essas variantes estão aparecendo agora, e como é que já tem vacina para isso? E eu queria que o senhor explicasse também a eficácia dessas vacinas também contra essas variantes. Afinal de contas, o vírus ele é um só, apesar de ter variações, né? Olha, isso é muito importante se destacar, né? Apesar de haver algumas diferenças genéticas e imunológicas na resposta entre a linhagem original e a Ômicron, o fato é que, ao tomar um reforço da vacina, você aumenta a produção de vários tipos de anticorpos, inclusive que protegem contra a Ômicron. E, além disso, existe um reforço na imunidade celular, que não é mensurado exclusivamente através dos níveis de anticorpos, né? Então, a resposta que a gente teria um pouco mais de dificuldade de confirmar elas por métodos de laboratório, mas está demonstrado que esse reforço na imunidade global que é oferecida a partir do momento que você toma uma dose de reforço, mesmo que seja contra a linhagem original, é muito importante para evitar tanto a infecção branda, mas principalmente contra as formas mais graves da doença. E aí a gente entra num outro tema, até pegando esses dados de junho que o senhor falou, dos casos, né, que aumentaram por causa da Ômicron e das variantes, que hoje essas variantes não são nem denominadas, né? A epidemia, a pandemia no caso, ela vai se espalhando dessas formas, só que a gente vê também, e aí vou dar um exemplo próprio aqui, pessoas que tiveram a Covid-19, mas tiveram pouquíssimos sintomas ou sintomas levíssimos, né? No meu caso, apenas uma dor de garganta, uma coriza. Isso também é a parte dessa imunização que o senhor está falando, né? Se, por exemplo, quem tivesse contraído a Ômicron agora sem se vacinar, poderia ter uma situação muito pior, não é? O vírus, ele é um pouco menos agressivo, né, para o organismo, mas precisa dessa proteção. Exatamente. Nós temos dados demonstrando que a maioria dos pacientes que hoje estão adoecendo gravemente são os não vacinados, tá certo? E embora eles correspondam com menos de 10% da população, eles têm uma cobertura na faixa etária de maior idade bastante alta, que chega a mais de 90% em algumas localidades. E mesmo assim, eles correspondem com, esses que não são vacinados, correspondem com mais de 60% dos casos graves. Então, isso também é uma demonstração de que quem está adoecendo de maneira mais grave são justamente os pacientes que não estão vacinados. Então, é fundamental que as pessoas diminuam essa resistência que está havendo contra as vacinas de Covid, né? Isso é uma novidade no Brasil. A gente tem que entender, sempre o Brasil foi historicamente um país que teve uma adesão bastante grande às campanhas de vacina, e isso fez com que a gente melhorasse bastante o nosso perfil epidemiológico de várias doenças transmissíveis. Só que, infelizmente, inclusive por posturas da própria gestão federal, né, de resistência ao uso de vacinas, a gente passou a ter entre a população dúvidas sobre a eficácia e segurança das vacinas. Então, isso é uma coisa muito deletéria.
uma situação bastante complicada, mas a gente tem que superar, tá? A gente tem que ter a ciência acima de tudo, a gente tem que ter a responsabilidade sanitária, individual e coletiva, e que está mais do que demonstrado que as vacinas são eficazes e são seguras. Para essa quarta dose agora que está acontecendo, né? Queria que o senhor explicasse isso também. Existe um tempo em que a imunidade ou os anticorpos eles vão diminuindo, por isso que precisa dessa dose de reforço agora? Exatamente. A imunidade contra o coronavírus, ela parece que não se sustenta por muito tempo, tá certo? Mesmo aqueles que têm uma infecção, a partir de algum tempo depois, eles vão ter uma infecção mais grande. Mas se houver o reforço, ele diminui a chance de reinfecção, e se tiver infecção, ele vai ter uma infecção bastante mais grande, né? Então, não é porque é segunda, não é porque é terceira, não é porque é quarta. Na verdade, a gente tem que entender que provavelmente a gente vai ter que fazer revacinações periódicas contra o coronavírus. Como já acontece. Pois não. Como já acontece com a gripe, por exemplo, que é anual. Exatamente, é o mesmo caso. A diferença é que para a gripe a nossa imunidade ela é um pouco mais duradoura. E pelo fato de nós termos uma imunidade já bastante desenvolvida contra a influenza, ele só ocorre em algumas regiões do país, como aqui na região sudeste, numa época do ano. Então, é importante a gente revacinar anualmente contra a onda que ocorre no inverno aqui da influenza. E não é o caso do coronavírus, ele ocorre durante todo o ano, porque ainda não temos proteção nem individual, nem coletiva que seja suficiente para evitar a circulação durante os períodos do ano. Tanto que a onda grande que a gente teve esse ano de Ômicron foi justamente no verão. Então é importante que a gente entenda que as revacinações vão ter que ser periódicas. E não temos que ter preocupação se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta, ou se é a 10ª. Isso provavelmente vai ter que se repetir periodicamente. Para a gente encerrar, doutor André Ribas de Freitas, a gente ainda pode falar, até por essa periodicidade curta, que a pandemia em si ela está longe de acabar. Ela pode ter esse combate, mas é difícil a gente falar que uma pandemia vai acabar logo, já que as pessoas vão se reinfectando. Exatamente. A grande questão é a gente identificar o momento em que esse vírus vai estar mais considerando a imunidade da população e considerando o perfil de gravidade, que ele vai estar sendo tolerável o número de casos graves da doença. Coisa que a gente não está, tá certo? Porque, para você ter uma ideia, em uma semana aqui no estado de São Paulo, tem morrido o mesmo, nesse momento agora, eu estou falando em 2020, agora em junho, final de junho de 2020, de 22, desculpa, na última semana, morreram o mesmo número de pessoas que haviam morrido durante todo o ano de 2009, durante a pandemia de influenza. Isso eu coloco para a gente entender a dimensão da gravidade da situação. Quando a gente estava dentro de uma pandemia de influenza, durante o ano todo, o número de óbitos foi em torno de 1.000 no estado de São Paulo, que é o mesmo que morreram em cerca de 10 dias aqui no estado de São Paulo, como resultado da pandemia de Covid, né? Então a gente ainda está numa doença muito ativa, tá certo? Então a gente não pode descuidar e não podemos negligenciar se a situação ainda requer cuidado. Lógico, já está muito melhor do que tivemos em 2020, 2021, mas ainda requer bastante cuidado e a gente tem que ter responsabilidade nesse sentido. E reforça muito o que o senhor está dizendo, a necessidade das vacinas. Quero agradecer ao doutor André Ribas Freitas, ele sempre nos atende, né? Médico epidemiologista. Obrigado mais uma vez pela entrevista, doutor André. Uma boa tarde para o senhor. É um grande prazer estar com vocês, uma boa tarde para você e um bom final de semana. Obrigado, 2h58. Trânsito.
Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Voltando às informações do trânsito, o News Truck não deixa a gente ver, porque nós estamos no Calçadão, Mário Quintino, e nas demais ruas e avenidas da cidade. Eu falo mais uma vez aí da região central, Guarizo, porque o nosso ouvinte que segue na Senador Saraiva encontra trânsito intenso praticamente em toda extensão, principalmente na pista da direita, para você que vai lá em direção do Viaduto Cury. Por isso, atenção aí pela Senador Saraiva, na região do Viaduto Cury, o trânsito é intenso tanto na chegada para João Jorge, quanto no acesso para a Avenida Doutor Moraes Salles, e pela Moraes Salles, por enquanto, o nosso ouvinte só encontra ponto de parada nos semáforos, tanto em direção da Heitor Penteado, quanto no sentido contrário, para quem vai em direção do centro de Campinas. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Já pensou em realizar o sonho da casa própria e ainda sem pagar juros e sem entrada? Faça um consórcio em Bracon, sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Evento gratuito, classificação livre, patrocínio DHL Supply Chain, copatrocínio Dacato, Accord, Abase e ABL Antibióticos. Apoio Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. O general Walter Braga Neto foi exonerado da assessoria da Presidência da República. O militar é cotado para ser vice do presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Para concorrer, Braga Neto não poderia estar em cargo público. Ele será substituído por José Vicente Santini, que estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A troca foi publicada no Diário Oficial da União. A nova pesquisa Datafolha realizada com eleitores de São Paulo mostra o ex-presidente Lula liderando a corrida presidencial com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar com 30%. Em seguida vem Ciro Gomes com 8%. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores de terça a quinta-feira, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A menina de 4 anos, que foi baleada na cabeça há um mês no Rio de Janeiro, voltou a caminhar sozinha. Alice Rocha conseguiu dar os primeiros passos no hospital onde está internada, segundo imagens publicadas pela família. A criança foi atingida por um tiro durante confronto entre policiais civis e criminosos na zona oeste da cidade. Ela voltava da escola e estava acompanhada da mãe. A Ucrânia começou a exportar energia elétrica para a União Europeia. A informação do presidente do país, Volodymyr Zelensky, ocorreu em meio à redução do fornecimento de gás natural pela Rússia aos países do bloco. A presidente da Comissão Europeia avaliou que a fonte adicional de energia beneficia o bloco e a Ucrânia, que precisa de receita para enfrentar a guerra. No horário de Brasília, 13h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Neste sol que nós estamos vivendo aqui no centro da cidade, poucas nuvens no céu aqui na 13 de maio. Felipe Pereira está de volta para trazer a previsão do tempo. Felipe. Oi, Guarizo, de volta aqui para falar da previsão do tempo. Prometo que eu vou ser rápido, até porque eu já falei demais na primeira entrada, não é? Mas também não tenho muito o que dizer, não, viu? O tempo para essa sexta-feira continua exatamente do jeito que está, o sol aparecendo. À noite começa a ventar um pouquinho mais forte, como tem sido nos últimos dias, mas também não é lá uma grande ventania, vendaval, coisas do tipo. As temperaturas chegaram na casa dos 25 graus agora à tarde em Campinas, um pouquinho menos do que estava previsto originalmente. Agora à noite os termômetros despencam ali para 10, 11 graus. No fim de semana, temperaturas em elevação. O sol continua aparecendo forte, mas já não temos mais a influência daquele ar frio que veio do oceano. Então, temperaturas na casa dos 28 graus para esse sábado e domingo aqui na nossa região, sem possibilidade de chuva. A chuva só deve aparecer mesmo, se aparecer, depois do dia 8 de julho. Então, gente, atenção, tá? Com relação à crise hídrica. Bom, para você que gosta do calor, aproveite o fim de semana. As temperaturas mínimas durante o fim de semana, só para poder completar, ficam ali na casa dos 13, variando de 13 a 15 graus, dependendo da região. Um pouquinho menos frio para aproveitar o fim de semana. É contigo, Guarizo. Você vai falar mais hoje aqui, viu, Felipe? Muito obrigado. Tendências e atualidades com Paulo Leone. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Orquestra Rock Live. Sábado, 2 de julho, às 19 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Evento gratuito, classificação livre. Orquestra Rock, 2 de julho, no Taquaral. Patrocínio: Bosch, Sakata, Castelo Alimentos, Sabic, Foxconn e Padtech. Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estradas. Atualizando as condições de momento das rodovias que cortam a região de Campinas, Mário Quintino. Com informações, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue pela rodovia Professor Zeferino Vaz, que tem trânsito intenso para quem sai de Paulínia e vem em direção de Campinas, principalmente no acesso para o trevo de Barão Geraldo. Por isso, atenção aí na Zeferino. E no sentido contrário, tem obras acontecendo na altura do quilômetro 140, na cidade de Cosmópolis, para você que vai em direção de Conchal. Inclusive, nesse trecho do quilômetro 140, apenas uma faixa está disponível ali para o tráfego, por isso, atenção para você que sai de Cosmópolis e vai em direção de Conchal e também da cidade de Arthur Nogueira. Eu trago informações também de outro ponto da região, pela Campinas Mogi. Por enquanto, boas condições nos dois sentidos, inclusive na chegada a Campinas. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consultas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. Conexão Regional. Daqui, direto da Rua 13 de Maio, do centro de Campinas, vamos rodar a região agora, começando com as informações de Americana. Vladimir Catarino já está com a gente aqui para falar, Vladimir, sobre um caso de pedofilia, ou pelo menos um suspeito de pedofilia que foi preso aí na cidade. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a você, a todo mundo que está conosco nesse estúdio CBN. Pois é, um técnico de informática de 40 anos, ele foi preso no bairro São Manuel, aqui em Americana, numa ação da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, e também agentes do Instituto de Criminalística. É mais um braço daquela Operação Internacional Luz na Infância 9. Na casa do alvo, os policiais apreenderam um notebook e materiais de pornografia com crianças a partir de 2 anos. Em entrevista, o delegado responsável pela DIG, Dr. José Donizete de Mello, explicou que inicialmente nos arquivos encontrados nos dispositivos do suspeito havia muitas fotos de crianças pequenas, mas que não foi possível identificar num primeiro momento se essas imagens eram produzidas no Brasil ou fora do país. Foi constatado que ele tinha muito material armazenado, mas ainda não pode se dizer, somente a perícia vai comprovar se ele também compartilhava esse material. O suspeito ele foi conduzido à sede da delegacia especializada, prestou depoimento e foi encaminhado à unidade prisional. Ele vai responder por armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, isso de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena para esse tipo de crime é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Caso seja comprovado que ele também divulgava as fotos ou os vídeos, aí a pena pode chegar a 8 anos, portanto, esta ação que aconteceu na cidade de Americana. A Polícia Civil informou que o homem acabou sendo detido enquanto dormia, ele não esboçou reação, tudo foi apreendido e agora vai ser alvo de perícia por parte do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Guarizo. Que situação, né? Infelizmente, esse tipo de crime existe. Pelo menos foi pego aí, né? Foi flagrado. Obrigado, viu, Vladimir Catarino? Bom fim de semana para você.
E agora vamos a Limeira. O Carlos Gomide traz informações sobre um crime de estelionato. Os bandidos quiseram até ser bonzinhos ainda com a vítima, né? Entre aspas. Gomide, boa tarde. Guarizo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CBN. Eu tenho uma pessoa que trabalha no jornalismo aqui em Limeira que mudou recentemente para cá e diz que Limeira não é terra para amadores. Eu estou começando a acreditar nessa história porque Limeira tem umas esquisitices. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Uma diarista de 44 anos foi abordada na porta da casa dela durante o feriado do dia 16 de junho. Ela estava saindo de casa com o filho. E ela foi abordada por 3 homens que estavam em um carro. 2 homens desceram com roupas, aqueles macacões típicos de pessoas que trabalham com oficina mecânica, sapatão de ferro. Ela falou que eles estavam, inclusive, vestidos bem a caráter. E eles disseram, veja só, que precisavam limpar o escapamento do carro dela. Ela falou, mas eu nunca ouvi falar limpeza de escapamento. Bom, eles convenceram, fizeram lá um terror, tacaram o terror nela e convenceram ela a limpar o escapamento. Na verdade, eles queriam furtar o catalisador desse carro. O que chama atenção nisso tudo é de que, durante a conversa, eles disseram que iam usar a tal sujeira do escapamento para fazer próteses dentárias. Nossa. E ofereceram dinheiro. Disse, olha, a gente vai tirar lá e dependendo da quantidade de sujeira que a gente tirar do seu escapamento, a gente vai dar dinheiro para você, vai pesar e vai dar dinheiro. E no final deram R$100 para ela, e ela toda feliz, contente, colocou R$100 no bolso, achando que estava com o escapamento do carro limpo. Acontece que, na verdade, o que eles furtaram foi o filtro, o catalisador, que entre as peças tem 3 metais nobres, inclusive o paládio, que, segundo a cotação de ontem, vale mais que o ouro. Ontem à tarde, ele estava sendo vendido a R$325 o grama do paládio, enquanto o ouro, na quarta-feira, fechou a R$301. Toda feliz e contente, ela colocou R$100 no bolso, foi no pesqueiro, achou que estava abafando. Depois que ela começou a perceber um certo problema, um ruído meio diferente no escapamento, levou o carro numa loja de escapamento, Guariz, e percebeu que o prejuízo de R$1.700. Agora ela ganhou 100 e vai ter que desembolsar R$1.700 para comprar um filtro novo de catalisador. Então a gente pede cuidado para que as pessoas, que há uma quadrilha, em novembro do ano passado, algumas pessoas foram presas em Limeira também furtando esse tipo de material. Depois eu falo, Limeira é a terra das esquisitices e ninguém acredita em mim, viu, Guariz? Olha, mas com essa criatividade aí, eles poderiam usar isso para o bem, né? Impressionante o que esses caras fizeram. E, claro que a gente se solidariza com a vítima, né? Com o prejuízo que ela teve, mas tem aquele meme também, né, o Gomide? Barras de ouro valem mais do que dinheiro. E agora, como é que chama aí a substância? A substância chama-se... E agora? Cadê o nome da substância aqui? Paládio. Lapídio, é isso? Paládio. Isso, paládio, exatamente. E paládio vale mais do que ouro? Tem ródio, paládio e tem um outro metal nobre, mas esse é o mais valioso, viu? Paládio, exatamente. Nossa, não, a gente brinca com isso, mas é uma situação lamentável, né? E ainda se aproveitando das pessoas como esses homens fizeram. E nada de notícia deles por enquanto, Gomide, porque a história foi tão bem contada que se você falou se eles foram presos ou se eles fugiram, eu não sei dizer. Não, eles fugiram. Ela foi perceber o problema no carro alguns dias depois. Eles já tinham saído. Segundo ela, eles estavam com o produto, uma sacola cheia desses produtos, ou seja, eles podem ter enganado outras pessoas em Limeira. Toma cuidado. E ela disse que tinha levado o carro para consertar fazia 2 semanas, o escapamento estava furado, ela levou o escapamento para consertar 2 semanas e o especialista em escapamento da loja foi lá, trocou por R$200 e deixou limpinho, zerinho para ela. Aí ela falou, mas o dono da loja não falou nada. E aí chega um desconhecido no meio da rua, fala que precisa limpar o escapamento e ela acaba caindo. Seria cômico se não fosse trágico, né? Os caras uniformizados, depois vai usar a sujeira do catalisador para fazer prótese dentária. Olha que criatividade impressionante. Aí faz a limpeza e paga pela limpeza. Em vez de receber pela limpeza, ele paga pelo serviço que ele prestou. São coisas que não encaixam, né? E aí, às vezes, a inocência da pessoa acaba fazendo com que ela caia nesse tipo de golpe.
Então tá dado o recado. Se alguém vier limpar escapamento do seu carro, esquece. Se não for numa oficina, obviamente, claro. Esquece, por favor, que senão você vai ter um prejuízo mais ou menos. Um abraço, Carlos Gomide. Bom fim de semana para você. Para vocês também, um abraço a todos. A gente acaba soltando uma risada sem querer pela criatividade dos bandidos, né? Mas obviamente que é triste isso acontecer, se aproveitando da boa-fé das pessoas. Em Piracicaba, o problema lá na saúde e vários hospitais, né? Tem problemas financeiros e é o caso de um hospital importante da cidade. Rafael Fioravante, boa tarde. É isso mesmo, Guarizo. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes daqui da CBN. A diretoria do Hospital Ilumina deu explicações sobre a denúncia de fechamento da instituição há 90 dias. De acordo com o hospital, houve sim uma breve interrupção no trabalho, mas que isso ocorreu por um período de menos de 20 dias. O hospital informa que está passando por uma grave dificuldade financeira provocada por diversos fatores, dentre eles o longo período de isolamento social, em decorrência da pandemia em 2020 e 2021, e também por conta da interrupção no convênio com a prefeitura daqui do município, cuja remuneração era diretamente atrelada ao atendimento prestado. Em nota, o hospital diz que refletiu sobre a interrupção temporária de suas atividades e garante que tem se movimentado a fim de retomar seu pleno funcionamento. A diretoria citou a retomada das atividades de forma reestruturada e com parcerias renovadas, porém sem informar de fato quando o hospital será reaberto. Tudo teve início na última terça-feira, dia 28, quando o líder comunitário do bairro Alto Taquaral e ex-voluntário do hospital, Antônio Manuel da Silva, procurou o Ministério Público para denunciar que o local estaria fechado há 3 meses, sem nenhuma manutenção. Já a prefeitura daqui do município informou que repassou, nesse ano, R$344 mil em emendas ao Hospital Ilumina. O Ilumina, Guariz, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2008, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer, que atua não só aqui em Piracicaba, mas em toda a região. É com você, Guarizo. É um hospital importante, que faz um trabalho importante, né, para o tratamento de uma doença de difícil tratamento, né, e precisaria de uma ajuda aí, ou governamental ou particular. A gente espera que essa situação ela consiga ser normalizada e que tenha essa ajuda, porque a saúde não espera. Obrigado, Rafael Fioravante. Bom fim de semana para você. Bom final de semana, igualmente, Guarizo. Esta foi a Conexão Regional desta sexta-feira, aqui no Estúdio CBN. A gente sabe que a audiência do rádio é rotativa, né? Você às vezes não consegue acompanhar todo o programa, mas a gente tem ali no início, no primeiro bloco, o boletim dos aeroportos com a movimentação, e a gente sabe também que você que acompanhou lá já sabe se os voos estão atrasados ou não, mas que as estatísticas são favoráveis ao Aeroporto Internacional de Viracopos, número de passageiros, número de voos. Guilherme Pierangeli acompanhou hoje a inauguração de novos acessos dentro do aeroporto de Viracopos. Olá, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos que nos acompanham. O Aeroporto Internacional de Viracopos passa a operar a partir de hoje com uma área maior para embarque e desembarque. Houve uma ampliação do Pier B, do terminal de passageiros, que agora passa a contar com mais 4 pontes de embarque e desembarque. Com isso, a abertura total do Pier B aqui do aeroporto de Viracopos, e a capacidade anual de passageiros sobe para 25 milhões. Essas melhorias ocorrem devido ao crescimento da movimentação de passageiros aqui do aeroporto neste ano e a perspectiva de um crescimento ainda maior no segundo semestre. A ampliação ocorreu mesmo com um conturbado processo de relicitação do aeroporto. A concessionária Aeroportos Brasil investiu 66 milhões nessa ampliação e também na pavimentação, uma nova pavimentação na pista de pousos e decolagens e também em uma pista de taxiamento. Estiveram presentes aqui no evento de abertura autoridades como o prefeito Dário Saad, também o diretor de operações aqui de Viracopos, Marcelo Mota, e, além disso, o secretário nacional de Aviação Civil, Ronen Sadioro,
eu conversei com os 3 que falaram sobre a importância dessa ampliação e também trouxeram algumas informações. O Rony Sajoro, inclusive, anunciou a redução da taxa de embarque aqui em Viracopos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Vamos ouvi-los. Viracopos já é o principal aeroporto de cargas do país. E com a ampliação de mais 4 pontes de embarques, chegando a 28, Viracopos se consolida também como um grande aeroporto de passageiros. Tivemos um aumento de quase 30% do número de passageiros nos 5 primeiros meses de 2022, comparados com os 5 primeiros meses do ano passado. Claro, tinha pandemia, mas foi um aumento muito grande, mais de 1 milhão de passageiros. Isso mostra que Viracopos reflete o crescimento da economia da região metropolitana do estado de São Paulo, mas também é um grande indutor do nosso crescimento regional. Nós temos um compromisso, primeiro uma filosofia empresarial. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, desde o início, colocou que faria com que a experiência de voar com Viracopos fosse extremamente agradável e queria mudar a forma de processar passageiros no Brasil. E a gente tem esse compromisso até o final. Além disso, quando entramos no processo de relicitação, combinamos com o governo federal que nós continuaríamos com o padrão de qualidade, continuaríamos com todos os investimentos, porque o aeroporto é importante, o aeroporto é uma peça de infraestrutura crítica para o país e ele tem que continuar, independente de quem esteja gerenciando o aeroporto. Então, sim, nós, mesmo agora, nessa reta final, estamos continuando fazendo investimentos, continuamos trabalhando, continuamos demonstrando para o público que nós queremos que ele tenha o conforto e a segurança, e isso está sendo refletido em toda essa premiação internacional que nós estamos recebendo. Primeiramente, secretário, o senhor anunciou a redução da taxa de embarque aqui, tanto para voos nacionais quanto internacionais. Muita gente aqui da região reclama justamente do preço total das viagens, às vezes compensa mais ir a São Paulo, embarcar por lá, do que embarcar aqui em Viracopos. Isso vai ajudar, então, a tornar Viracopos mais atraente até para o público aqui da região, né? Sem sombra de dúvidas, ajuda bastante, né? Viracopos tem uma característica que é um hub de uma grande empresa aqui no Brasil, né? O governo federal trabalha para atrair novas empresas, então a gente acha que o que reduz preço, é claro que tem um componente dos custos, a questão do petróleo, da alta do petróleo, do alto custo do querosene de aviação no Brasil, mas tem também um componente de competitividade, de competição. Aonde há competição, os preços naturalmente se ajustam, os preços são reduzidos. E nós queremos trazer aqui para Viracopos, logicamente a operação da Azul aqui ela é muito importante, mas nós queremos ver também outras empresas aéreas operando nesse aeroporto, e especialmente empresas chamadas de low cost, de ultra low cost, ou seja, de baixo custo, que a gente está trabalhando fortemente para trazê-las aqui para o nosso país, e vamos vê-las em breve operando aqui nesse aeroporto. Secretário, Viracopos está no meio desse processo de relicitação, mas mesmo assim tem feito investimentos, tanto que hoje estamos inaugurando aqui, né, essa nova área. Qual que é a importância, né, de Viracopos para a aviação nacional, enfim, no contexto dos aeroportos nacionais? Esse é um processo muito importante. O processo de relicitação, ele é longo, ele é complexo, ele envolve vários atores no governo federal, com a concessionária, com os sócios, então não é um processo simples de ser conduzido. Mas independente disso, o aeroporto continua funcionando, continua operando, né? Teremos aqui esse ano quase 12 milhões de passageiros, então é necessário prestar um serviço de qualidade, com segurança, com conforto. Então não podemos parar. O aeroporto é um serviço público, um serviço essencial, e o passageiro não tem nada a ver com o processo de relicitação. Então por isso as obras estão sendo realizadas e continuarão sendo realizadas, as empresas continuarão operando aqui e o aeroporto continuará sendo desenvolvido ao longo de todo esse processo. Muito obrigado. Guarizo, eu volto com você. Guilherme Perangeli, notícia boa, notícia interessante, a economia girando bastante na região, principalmente nesse setor aéreo. Painel do Emprego. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio dos postos de atendimento ao trabalhador de cada cidade, informa que hoje são 1.856 vagas disponíveis na região de Campinas. Ainda dá tempo de você procurar seu emprego, hein? 51 oportunidades em Hortolândia, 99 em Limeira, 121 em Indaiatuba, 121 também em Vinhedo, 39 em Jaguariúna, 128 em Valinhos. Ainda em Hortolândia, o PAT dedica 70 vagas exclusivas
exclusivas para PCDs, pessoas com deficiência. Aqui em Campinas, o CEPAT oferece 140 vagas, não só na cidade, mas também municípios vizinhos, com salário que pode chegar até a R$ 4.700. Nesse caso, para quem tem curso técnico em manutenção de máquinas, 20 vagas que também estão lá em Hortolândia. Aqui em Campinas tem 20 vagas para motorista de caminhão, 8 para ajudante de cozinha, 8 para jardineiro, salário de R$ 1.400. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. Em Paulínia, termina daqui a pouquinho, às 5 da tarde, o prazo de inscrição de seleção para 719 vagas de emprego em obras de manutenção da Replan para 2 empresas, 13 cargos. Daqui a pouco, às 5 da tarde, é só comparecer à Prefeitura, lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Paulínia. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Se você acha que a PUC Campinas só tem graduação, ouça essa dica. A PUC Campinas também possui uma pós-graduação que está entre as mais respeitadas do Brasil. Ideal para você continuar desenvolvendo sua vida acadêmica e profissional. Dê mais um passo, cresça, busque conhecimento, aprenda com professores que são referência e seja você a referência no futuro. Pós-graduação PUC Campinas. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Acesse puc-campinas.edu.br. O Iguatemi Campinas tem uma novidade para você fazer todas as suas compras do mês por aqui. Chegou o Supermercado San Marché com uma seleção completa de produtos. Aproveite as 2 primeiras horas de estacionamento grátis com R$50 em compras. Venha conhecer! Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Ministério do Turismo apresenta Orquestra Paulistana de Viola Caipira convida Renato Teixeira. Domingo, 3 de julho, às 18 horas, na Concha Acústica do Taquaral. Evento gratuito, classificação livre. Patrocínio DHL Supply Chain. Co-patrocínio Bosch, Castelo Alimentos, Sakata e Sabe. Apoio Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, Prefeitura de Campinas. Realização Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. O Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a investigação da conduta do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O ofício considera que as denúncias de assédio sexual e moral caracterizam, além de crime, uma flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade. O texto também solicita que a manifestação seja encaminhada ao Ministério Público Federal e do Trabalho. O governo do Paraná anunciou a redução na alíquota do ICMS de 29% para 18%.
O preço médio da gasolina no estado deve reduzir de 50 a 60 centavos por litro. Já a conta de luz deve ficar cerca de 10% mais barata, segundo o governador Ratinho Júnior. Uma joalheria foi assaltada a cada 3 dias no Brasil em 2022, segundo um levantamento da CBN. Nos 6 primeiros meses do ano, foram pelo menos 52 ocorrências do tipo no país. São Paulo é o estado mais visado, com 15 assaltos neste ano. Apesar de não existir uma estatística nacional sobre esse tipo de crime, o setor não registrava tantos assaltos desde 2016. A cidade de Meca recebe a primeira peregrinação pós-pandemia a partir de hoje. Cerca de 1 milhão de muçulmanos devem participar da temporada deste ano, após a Arábia Saudita permitir que viajantes estrangeiros voltassem para realizar a peregrinação sagrada. No horário de Brasília, 13h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Saúde. A bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, e os avanços no tratamento com marca-passos, são temas do CBN Saúde desta semana, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Há algum canal de informação para os ouvintes obterem mais informações sobre a doença? A principal fonte de informação para os nossos ouvintes, como eu digo, sempre é o seu médico cardiologista. No entanto, se ele quer ler algo a respeito, eu sugiro leituras das sociedades médicas brasileiras, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, SBCCV, no qual está muito bem representada pela SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e pela ABEC-DECA, que é o Departamento de Estimulação Cardíaca. Tá, esses são as principais fontes de informação, público leigo, mas insisto, nada mais importante do que a informação direta do seu cardiologista. O tema desta semana é a bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca. Valéria Rain para o CBN Saúde. Trânsito. Vamos mais uma vez às informações do trânsito pelas principais vias aqui da cidade de Campinas. Mário Quintino. Com informações, Guarizo, para o nosso ouvinte que vai para a rodoviária de Campinas, tem trânsito intenso pela Doutor Pereira Lima no acesso para o embarque e também para o desembarque do terminal. Por isso, atenção aí pela rua Doutor Pereira Lima, ali nas imediações, quem segue pela Doutor Mascarenhas faz bom caminho nesse momento, assim como pela Doutor Ricardo também segue sem dificuldades. Falando de outro ponto da cidade, na John Boy Dunlop, o trânsito é mais intenso na altura do Jardim Londres, para quem vai em direção da rodovia Anhanguera e também da região central de Campinas. Guarizo. O Carlos Cabela já está preocupado que ele vai daqui 1h30, mais ou menos, viu, Mário Quintino? Então vai piorar a sequência e a tendência é que piore esse trânsito até para a rodoviária, né? Sim, mas a gente vai estar acompanhando e a gente vai dar o melhor caminho para o Cabela e para os nossos ouvintes também. Tá certo, Mário Quintino, obrigado, até o ponto final. Até já. Aqui vai uma dica para proteger seu cãozinho contra pulgas e carrapatos. NexGuard é um tablete sabor carne que protege seu amigão por todo o mês. Adquira o seu e experimente. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. News Truck CBN Campinas. Time do Estúdio. Virada Cultural, com Ney Carrasco. 3h39. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, o Ney Carrasco estará nesse bloco, depois das 3h30 da tarde, para a gente ter mais tempo para conversar um pouquinho sobre cultura. É o Time do Estúdio nas sextas-feiras. Ney, boa tarde, seja bem-vindo nesse novo horário e vamos começar falando sobre um dos maiores festivais que existe no Brasil, um dos maiores eventos culturais, que é o Festival de Parintins, né? Como é bonito ver aquelas duas comunidades, daqueles dois bois se apresentando durante 3 dias com uma variedade de músicas enorme, alegorias, fantasias. É tão espetacular que de alguns anos para cá os carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro têm trazido artistas de Parintins para trabalhar e o Boi Caprichoso levou esse ano. Olha, foi uma coisa de outro mundo, viu, Ney? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Pois é, um grande festival, mas antes eu quero falar desse IP que está atrás de você, o IP rosa lindo, florido, que essa época é a época que florescem os IPs, né? Os amarelos, os florescem, são lindos demais, os brancos. Então, tá ótimo. O cenário da CBN hoje aí do News Truck tá ótimo. Tá? É uma cara de Campinas mesmo, né? Com essa, é uma marca, IP, é uma marca de Campinas. Exatamente. Voltando Mas a vamos falar... lá. Oi, Desculpe. vamos lá. Que isso, Ney? Vamos lá. Festival de Parintins, né? Então, esse festival, ele tem origens bem antigas. Ele informalmente já acontecia desde o início do século XX, né? Com o encontro dos bois, né? E depois ele demora só em 65 que ele é institucionalizado, passa a ser um encontro mesmo formal. Em 75 ele é assumido pela Prefeitura de Parintins, aí se torna um evento público, né? E como você falou, ele adquire uma importância tão grande que vários dos artistas, né, dos envolvidos lá, são chamados hoje para os carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro, né? De certa forma, o festival de lá passou por um processo como as escolas de samba passaram aqui, de profissionalização, né? Eu falei semana passada das festas juninas do Nordeste, que se profissionalizaram, né? As quadrilhas hoje são quadrilhas que trabalham o ano inteiro em função disso. E Parintins teve um pouco essa característica, né? De ir se profissionalizando, se tornar um polo turístico nesse período, sempre começando na última sexta-feira do mês de junho, né? E ele é um patrimônio, já é reconhecido pelo IFAM, né? Um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil e ele também é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, né? E ele reúne, como você falou, os bois, né? A competição dos dois bois, né? E é legal falar um pouco sobre o boi também, né? O Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, tem vários nomes, dependendo da região, né? Ele surge no Piauí, né? As primeiras referências que tem são do Piauí, mas ele se torna comum em todos os estados do Nordeste, parte da região Norte, né? Bastante, aliás, a região Norte inteira, poderíamos dizer, a grande capital, né? Que acaba se tornando realmente a grande capital do boi é o Maranhão, né? Os bois maranhenses são famosos no Brasil e tal, e é uma dramaturgia popular, é uma dramaturgia de rua e uma dramaturgia popular que se assemelha muito àquela dramaturgia de rua que vem desde a Idade Média lá com a Comédia dell'arte, né? Que é representada em praça pública e que tem características parecidas com a Comédia dell'arte, que é assim, você tem os personagens, mas o texto
ele muda de apresentação para apresentação, de grupo para grupo, né? Ele vai ganhando contornos diferentes. As próprias falas, às vezes, são falas que são improvisadas em cima de um roteiro pré-estabelecido, não é aquele texto de teatro clássico que é decorado, né, pelo ator. Ele vai mudando, ele é mutável de apresentação para apresentação, de grupo para grupo, mantendo sempre aquele mesmo fio, né, que é a história, né, da mulher que quer comer, que grávida, tem vontade de comer a língua do boi, né, aí o boi é morto e depois o boi é ressuscitado, e isso tudo acontece ao longo dessa dramaturgia, né? Então é uma coisa muito brasileira, muito bonita, e que tem assim repercussões no país inteiro, né? E que é um grande símbolo da união das culturas africana, indígena e europeia, que é a marca do Brasil, que eu já falei aqui dezenas de vezes. Nós somos essa mistura, né? E ali você tem elementos da cultura indígena, elementos da cultura africana ou afro-brasileira, né? E elementos da cultura europeia, né? O próprio boi, que é um animal que foi trazido pelos europeus, não é nativo aqui do Brasil. Exato. É impressionante, né? E os personagens que se apresentam em 3 dias, tem o pajé, tem a Cunhaporanga, que é a guerreira mais bonita, tem a rainha do folclore, tem a sinhazinha da fazenda, o amo do boi. É impressionante, é um negócio muito bacana. E cada parte cênica tem sua própria música, com a toada, né? Que no caso da escola de samba, a bateria lá é a toada. É muito bonito. E legal também que a galera conta ponto. A gente está acostumado com futebol, principalmente, né? Aquela rivalidade, aquela coisa. Lá um não chama o outro pelo nome. É o boi contrário. Só que é o seguinte: metade da arena do bumbódromo apaga, né, quando o outro boi está se apresentando, e até tem provocação do amo do boi e tudo, mas o pessoal se respeita. Olha, é uma das coisas mais... Não vi pessoalmente ainda, viu, Ney? Mas só pela televisão arrepia, viu? Olha, Parintins, propriamente, ainda não tive também a satisfação de estar presente, né? Também sempre acompanhei à distância. Mas eu já vi vários bois se apresentarem em várias localidades do Brasil, né, e sempre é fascinante, sempre eu fico lá assistindo, né, com aquela tensão, porque é muito bacana. Né? E assim, é lembrar um pouco também o espetáculo de rua, né? A festa de rua, a cultura de rua é uma coisa muito bonita, muito importante, porque tem vários fatores aí, né? Quando você faz festa na rua, você une a comunidade. Né? Eu vejo aqui em Campinas mesmo, quando a gente tem festa na Praça Carlos Gomes, no Rosário, né, na estação, apesar da estação não ser rua, mas ela tem um pouco o caráter de rua, né, Estação Cultura. Então, assim, as pessoas vêm de todas as classes, se misturam, você come, você bebe, você dança, você ouve música, é uma confraternização muito bonita. E tem um fator social que eu acho muito importante: rua ocupada é rua segura. Né? A gente tem, todos os problemas que a gente tem de segurança urbana, eles acontecem em locais que você não tem movimento, que você não tem ocupação de grande quantidade de pessoas. Quando você está num lugar que tem muita gente, dificilmente você sofre uma violência muito grande, porque tem gente para cuidar, todos se cuidam um do outro. Então, ocupar a rua é muito importante, né, por essa questão cultural, pela questão social, né, da confraternização, mas também pela segurança pública. E fica até um alerta pelo que aconteceu na parada LGBTQIA+, esse fim de semana, né? Essas quadrilhas que vêm roubar celular no meio das aglomerações, né? É algo também para ser corrigido e aumentar essa sensação de segurança, né? Pois é verdade. Esse é um problema que a gente tem em toda a festa de grande aglomeração. Hoje em dia, né, o foco é o celular. Então você tem várias quadrilhas que vão realmente para furtar celular. Mas veja bem o que eu falei, você tem furto, mas você não tem aquela violência, você não tem caso de sequestro, você não tem caso de morte, você não tem caso de violência armada, são furtos você tem mesmo, né? Qualquer lugar que aglomera, então você tem que cuidar do teu, né? Não tem jeito, não expõe o celular, não facilita, né? Isso é um fenômeno da urbanidade, a gente não tem muito o que fazer. E não é só o Brasil, não. Eu tive um amigo que na Holanda estava almoçando num restaurante com a esposa e tal,
né, colocou o celular no canto da mesa, assim, ficou conversando com a esposa, quando olhou, tinha sumido o celular. Entendeu? Então não é só no Brasil que acontece. Sim, isso. Mas ficou muito claro o que você quis dizer. Onde tem gente, onde tem povo, é mais seguro, sim, eu concordo plenamente. Para a gente encerrar, Ney, até a gente brinca um pouco com isso pela data, mas é algo muito cultural, muito importante para Campinas. O Feverestival, que esse ano foi adiado junto com o Carnaval, com as festas que aconteceriam em fevereiro, esse fim de semana vai acontecer aqui em Campinas, né? O Feverestival em julho, mas não vai deixar de ter esse evento cultural e aberto. E eu recomendo. O Feverestival é o festival de teatro de Campinas, talvez o mais longevo, mais regular, né, e de grande qualidade. É um festival que começou pequenininho lá em Barão, né? Teve inicialmente uma participação do Lume Teatro e tal, e depois foi se expandindo, ganhou autonomia, né? Todo ano tem uma equipe organizadora extremamente empenhada, traz artistas internacionais, né? E faz um encontro de grandes grupos aqui, de coletivos do Brasil com coletivos de fora do país. Enfim, é uma grande confraternização de teatro, principalmente do teatro mais experimental, né, o teatro de pesquisa, certo? Então, assim, você assistir um espetáculo do festival, do Feverestival, é garantido que você vai ver um ótimo espetáculo, tá? Isso eu posso garantir. Não tem produção ruim dentro do Feverestival. Então, parabéns aos organizadores do Feverestival que conseguiram, apesar do atraso, ainda fazer a edição 2022. Ney Carrasco, que maravilha poder conversar com mais tempo, hein? Semana que vem te espero nesse horário, mais uma vez, aqui no time do estúdio. Obrigado, Marco. É uma delícia sempre conversar com você, com os ouvintes da CBN, e eu desejo a todos um ótimo fim de semana. Para você também, Ney. Grande abraço. Agora, 3h50. E nós estamos hoje aqui na Avenida 13 de Maio, na Rua 13 de Maio, né? Nem pode ser avenida porque não passa carro, né? Rua 13 de Maio. E a gente tem muitas lojas tradicionais aqui, lojas de marcas, lojas que fizeram a história de Campinas. E amanhã, uma delas, depois de 61 anos, vai fechar as portas aqui na 13 de Maio, um pouco mais lá para cima. Felipe Pereira, explica essa história pra gente aí, que a gente lamenta, né? Mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Guarizo, boa tarde para você e para quem acompanha o estúdio CBN. Uma história de 61 anos que está sendo encerrada nesse sábado. A loja J. Barcelos é uma das pioneiras, é uma das mais antigas aí da Rua 13 de Maio e fecha as portas por causa da Covid-19. Só que, como eu já disse no destaque, né, não tem nada a ver com a crise econômica gerada pela pandemia, não tem nada a ver com isso. É porque o fundador J. Barcelos, que trabalhou 61 anos na loja, morreu por conta da Covid-19. Filho dele, Pádua Barcelos, também acabou falecendo por causa da Covid. Eu conversei com a Ana Lu Barcelos, que é viúva do Pádua e, portanto, nora do J. Barcelos, e ela me contou que foi uma sequência de perdas, assim, em pouquíssimo tempo. Por quê? Primeiro morreu a dona Cecília, que era esposa do J., aí não foi por Covid, foi por conta de um AVC isquêmico. Pouco tempo depois, o J morreu por causa da Covid-19. E há 4 meses, o Pádua também não resistiu e acabou morrendo por conta da doença. Antes disso tudo acontecer, o funcionário que trabalhava na loja há mais de 40 anos já tinha comentado com o J, com todo mundo, que ele queria se aposentar. E aí, enfim, a decisão que a Ana Lu acabou tomando foi justamente de fechar essa loja. Ela comentou e fez um depoimento muito carregado de emoção, ela conversou comigo a semana inteira, um depoimento muito carregado de lembranças, e lembranças boas da época. Ela chegou a trabalhar lá, inclusive, também, durante alguns anos, e ela acredita que o legado que o Jota vai deixar é imenso, ali para 13 de Maio e também para a cidade de Campinas. Vamos acompanhar. Estou encerrando essas atividades por esse motivo, né, de falecimento dos 3, mas eu tenho certeza que isso vai ficar para sempre. Essa loja J. Barcelos
vai ficar para sempre na vida daqueles que os conheceram. Muito, muito forte esse depoimento, né, Guarizo? É muito simbólico isso. A Ana Lu disse que não tinha outra opção. Ela trabalha em outra coisa, ela tem outra atuação e que não tinha como manter a loja. E também, a essa altura do campeonato, até achar outra pessoa de confiança, isso também é um processo muito delicado. O fechamento da J. Barcelos reflete uma situação que tem acontecido com uma frequência absurda na região central de Campinas, que é justamente a de lojas fechadas. Toda vez que você vai ao centro, você encontra uma loja diferente fechada, você se surpreende com o fechamento de algum estabelecimento comercial. O Paulo Gaspar, que é vereador aqui de Campinas e presidente da Frente Parlamentar de Revitalização do Centro, ele disse hoje cedo em entrevista ao CBN Campinas que é possível revitalizar o centro, que na verdade não chega nem a ser uma revitalização. Ele considera, ouvindo pessoas que estão ligadas à Frente Parlamentar, que o centro ainda está vivo, ele só precisa ser recuperado. E isso é uma coisa que, segundo o Paulo Gaspar, está para acontecer. Só que às vezes não é na velocidade que a gente espera e nem na intensidade, né? A degradação do centro veio acontecendo ao longo das décadas, principalmente dos anos 80 para cá, por uma série de fatores. Os costumes vão mudando, a cidade vai crescendo, a migração é muito forte, né? Dobrou a população de Campinas em poucas décadas. E aí a gente tem os sintomas e os problemas de todas as grandes metrópoles no mundo. É um problema que nós temos que enfrentar de frente e aprender a conviver com eles, mas mitigar os impactos que hoje realmente estão bem aquém do que a gente espera. Bom, Guarizo, está aí o Paulo Gaspar falando, as promessas existem, as intenções também existem, mas por enquanto pouca coisa ainda está acontecendo na prática. A revitalização da Campos Sales, mais ou menos em transformar ela como a Avenida Francisco Glicério entra também nessa proposta. Essa revitalização da Campos Sales deve sair ainda esse ano, segundo a expectativa da Prefeitura. É esperar para ver. Por enquanto, o que a gente tem, meio que todo mundo segurando do jeito que pode, para poder seguir tocando o barco, Guarizo. Agora, 3h56. Estúdio CBN. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. News Truck CBN Campinas. São 3h58, estamos de volta aqui do News Truck da CBN Campinas, direto da Rua 13 de Maio,
literalmente no meio da população de Campinas, né? Aqui no centro da cidade, o pessoal passava, cumprimentava a gente, parava para assistir um pouquinho a nossa transmissão do YouTube que está aqui no News Truck, também ouvindo a caixa de som aqui, né? O som está indo para toda a praça aqui na Rua 13 de Maio, um ponto importante do comércio da cidade de Campinas, e a CBN Campinas está no meio da população. O aniversário da cidade vem chegando, né? Daqui a 13 dias, dia 14 de julho, lembrando, né, para você que está chegando em Campinas agora, tal, que o aniversário da cidade não é feriado, né, mas durante todo esse período a gente está passando por pontos importantes da cidade de Campinas, todas as sextas-feiras com o News Truck, e estamos sendo muito bem recebidos. O pessoal que passou, cumprimentou a gente, acompanhou o programa aqui, muito obrigado a todos vocês que interagiram com a CBN Campinas. O Estúdio CBN vai ficando por aqui, um bom fim de semana! Até segunda-feira, às 14h. Tchau. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. 2 imortais da Academia Brasileira de Letras recusaram a medalha da Ordem do Mérito do Livro após a nomeação do deputado federal Daniel Silveira ao prêmio. Os escritores Marco Lucchesi e Antônio Carlos Sequim afirmaram que não vão comparecer à cerimônia de entrega. A medalha é concedida pela Biblioteca Nacional para personalidades que contribuíram para a literatura. Além de Silveira, a lista dos homenageados inclui diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF, Edson Fachin, deu 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde prestem esclarecimentos sobre uma cartilha contrária às práticas de aborto previstas em lei. O ministro entende que a medida pode indicar violação sistemática ao direito das mulheres. Fachin é relator de uma ação no Supremo para impedir que o governo e decisões judiciais restringam o aborto legal para gestações de até 22 semanas. O Ministério das Relações Exteriores anunciou um acordo com a Argentina para reconhecimento mútuo das normas de segurança de veículos em circulação nos 2 países. Com a chamada homologação veicular, os órgãos de trânsito de Brasil e Argentina atestam a conformidade dos veículos a normas de segurança. O governo brasileiro espera que o acordo traga mais competitividade ao setor, com redução de prazos e custos de produção. Um incêndio florestal destruiu uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados na região de Machu Picchu, no Peru. O fogo foi iniciado na terça-feira por agricultores que queimavam mato e detritos para uma nova fase de plantio. Desde então, 90% das chamas foram contidas, segundo autoridades do país. O governo peruano manteve alerta para um possível ressurgimento das chamas. O incidente não afetou a atividade turística da região. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas, seja bem-vindo. Por aqui estamos começando o nosso CBN Esportes, segunda edição, direto News Truck CBN, que está hoje aqui na Rua 13 de Maio, na Praça Rui Barbosa, bem atrás da Catedral, é onde nós estamos durante todo o dia de hoje, e o CBN Esportes, segunda edição, fecha essa participação do News Truck aqui no Centrão de Campinas. Muito obrigado a todos vocês
que participaram durante todo o dia, interagiram conosco, passaram aqui pelo caminhão da CBN Campinas. Muito obrigado, viu, gente? A todos vocês. E a vocês que estão ligados aí também pelos 99,1 FM, também pelo YouTube, pelo Facebook, no aplicativo da CBN Campinas. Para você também que está através do portal cbncampinas.com.br. Ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado por estar junto com a gente. Vamos embora com informações do esporte. Primeiro destaque de Júlio Nascimento. Cabelo e amigos da CBN, daqui a pouco informações sobre a Ponte Preta, que enfrenta o Tombense domingo e conta com o artilheiro Luca para voltar a vencer dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E também detalhes do Guarani, que vai enfrentar o CRB de Daniel Paulista com muitos desfalques. São pelo menos 7 jogadores que não estarão à disposição do técnico Mouser. Muito bem, ontem nós tivemos um bate-papo aqui dentro da segunda edição do CBN Esportes com o presidente da Ponte Preta, o Marco Eberlin, e hoje nós, no momento da Ponte Preta, vamos trazer aí a repercussão de uma fala do Eberlin durante o programa de ontem também, vamos trazer. Boa tarde para você, Carlão de Freitas. Olá, Cabela, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do CBN Esportes, segunda edição, sexta-feira já de preparação para as duas equipes, né? Guarani uma parada indigesta, complicada contra o CRB amanhã no Repelé, e no domingo pela manhã a Macaca também tem um adversário que vem numa evolução bacana dentro da Série B, que é o Tombense, e vamos dissecar aí sobre estes dois confrontos. Muito bem, daqui a pouquinho o Carlão volta então analisando Ponte Preta e Guarani aqui dentro do nosso CBN Esportes, segunda edição, são 4 horas e 5 minutinhos. Vamos começar falando de resultados aqui. Ontem nós tivemos o último jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e foi entre América Mineiro e Botafogo. O América venceu o Botafogo por 3-0, jogando lá no Independência, em Belo Horizonte. Muito bem encaminhada a classificação do América Mineiro às quartas de final da Copa do Brasil. Não significa que o Botafogo não possa reverter a situação, né? Mas o América caminhou muito bem, fazendo um 3-0 sobre o Botafogo. Pela Libertadores da América, ontem também nós tivemos o Fortaleza empatando no Castelão. Aliás, Castelão maravilhoso. Que torcida do Fortaleza e que festa que eles fazem lá no Castelão, no Ceará. O Fortaleza empatando com o Estudiantes de La Plata, Estudiantes que vai receber o Fortaleza da semana que vem, na definição do último confronto para classificação às quartas de final também da Libertadores da América. Portanto, Fortaleza 1, Estudiantes também 1. Pela Sul-Americana, nós tivemos o Olímpia do Paraguai batendo o Atlético Goianiense por 2-0, também encaminhou a classificação. O Atlético Goianiense vai ter um trabalho muito grande a ser feito jogando em Goiânia, lá no Serra Dourada vai ser o jogo para reverter a situação aí dessa derrota por 2-0 para o Olímpia. Independiente Del Valle 2, Lanús 1, e o tricolor do Morumbi, o São Paulo, foi até o Chile enfrentar a Universidade Católica do Chile e venceu por 4-2. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa vitória do São Paulo lá no Chile. Mas essa vitória do São Paulo terminou inclusive com o São Paulo jogando com 3 jogadores a menos. Afinal de contas, 3 jogadores do São Paulo foram expulsos na partida de ontem, no segundo tempo de ontem, lá no Chile. A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Lá na Arena Condá tem Chapecoense e Sampaio Correia. 7 da noite, daqui a pouquinho, portanto, às 9h30 da noite de hoje, lá no Augusto Bauer, o Brusque recebe o Operário do Paraná. E no Mineirão, às 9h30 da noite também, tem Cruzeiro e Vila Nova, o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, recebendo Lanterna Vila Nova, o confronto dos opostos lá no Mineirão, hoje às 9h30 da noite. Amanhã, 11 horas da manhã, em Londrina, no Estádio do Café, o Londrina recebe o CSA. Também amanhã, às 4 da tarde, no Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Criciúma. Nos aflitos, às 18 horas e 30 minutos, o Náutico vai receber o Novo Horizontino, que tem 2 vitórias, o Novo Horizontino aí, nas 2 últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Também amanhã, e com transmissão da CBN Campinas, no Rei Pelé, 8h30 da noite, CRB e Guarani. O Bugre que vai até Maceió enfrentar a equipe do CRB.
nesse jogo válido aí pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente daqui a pouquinho também vamos falar muito sobre o Guarani, que tem a estreia amanhã do técnico Mozart Santos. Daqui a pouquinho o Júlio Nascimento vai trazer detalhes desse Guarani para pegar o CRB amanhã lá no Rei Pelé. No domingo pela manhã, aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Tombense. A Macaca vai tentar voltar a vencer no Moisés Lucarelli. Precisa somar esses 3 pontos importantíssimos contra o Tombense que vem num embalo aí na Série B, tá lá na parte de cima, pertinho do G4, a equipe de Minas Gerais. Também no domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, tem Vasco e Sport. O Vasco é o vice-líder e o Sport é o 5º colocado, clássico lá no Maracanã, Vasco e Sport. E também no domingo, fechando essa 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde, na Fonte Nova, lá em Salvador, Bahia e Grêmio. É o 3º contra o 4º colocado. Bahia vai pegar o Grêmio, portanto, no domingão, 4 da tarde, na Fonte Nova, fechando a Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, 15ª rodada da Série A, teremos amanhã no Maracanã Fluminense e Corinthians, 4h30 da tarde. No Alfredo Jaconi, amanhã também às 4h30 da tarde, Juventude e Atlético Mineiro. Amanhã também, só que 7 da noite, lá no Castelão, Ceará Internacional de Porto Alegre. Ainda amanhã no Allianz Parque, às 9 da noite, tem o Palmeiras contra o Atlético Paranaense. No domingão, 9 horas da manhã, na Ressacada. Lá em Florianópolis, o Avaí recebe o Cuiabá. Domingão no Antônio Ascioli, às 4 da tarde, o Atlético Goianiense pega o São Paulo. Também no domingão no Independência, às 18 horas, América Mineiro e Goiás. Couto Pereira, 18 horas no domingo, Coritiba e Fortaleza. E na segunda-feira, fechando essa 15ª rodada da Série A do Brasileirão, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, tem o RB Bragantino contra a equipe do Botafogo, fechando a 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode participar através do YouTube, tá bom? Participe através do YouTube, mandando o seu recado nesse finalzinho de tarde de sexta-feira, aqui dentro do CBN Esportes, 2ª edição, são 4h10. Os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues o Bolacha, as imagens no YouTube, no Facebook do Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento, coordenação de esportes, Rafael Pio, e a direção geral é de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. A gente vai fazer aquele intervalinho e volta daqui a pouquinho para falar da Macaca. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas neste momento, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da rodovia Campinas-Montemor, que tem trânsito intenso, principalmente para quem sai de Campinas e vai em direção de Hortolândia, já no acesso pela Alix da Cunha e também na altura de Hortolândia, principalmente na passagem pelo Jardim Rosolém, proximidades do quilômetro 7. Por isso, atenção aí pela Campinas-Montemor. E aproveitando que a gente fala da Campinas-Montemor, tem lentidão também na rodovia Anhanguera, nas proximidades para Campinas-Montemor, isso nos dois sentidos. Por isso, siga aí com atenção pela Anhanguera. A rodovia dos Bandeirantes é uma boa opção, por enquanto, segue sem problemas nos dois sentidos. Cabela. Muito obrigado, Mário. Até daqui a pouco. Chegou a hora de você ter um carro novo na garagem. Quer saber como conquistar o seu sem juros e sem entrada? Faça um consórcio em Bracon. Sempre o melhor lance. Rádio CBN Campinas.
Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. São 4h16, 4h16. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Craimbu. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde para você também, Marcelo. Boa tarde aqui pro Cristiano Salviano, tá sempre participando com a gente. O Emerson Santana, sempre ligado, participando conosco aqui dentro do CBN Esportes, segunda edição. Bolachinha, bota o hino da macaca, meu caro Bolacha. Ponte Preta joga no domingo, em 11 horas da manhã, contra o Tombense, no Moisés Lucarelli. Tem transmissão da CBN Campinas, no domingão pela manhã, a partir das 10 horas, em cobertura total da CBN Campinas, narração de Roger Williams, para o jogo entre Ponte Preta e Tombense. Reportagem da Adriana Almeida, ancoragem do Rafael Pio, toda a equipe da CBN Campinas presente no jogo de Ponte Preta e Tombense, no Moisés Lucarelli. Aliás, Júlio Nascimento, para esse jogo no próximo domingo, o Hélio dos Anjos continua quebrando a cabeça, né? Porque não sabe se vai com 3 zagueiros, se vai com 2 zagueiros, com a saída do Fabrício aí, pode ser que vá até com 2 zagueiros, né? E quebra a cabeça, mais uma vez, o Hélio dos Anjos para montar essa Ponte Preta, para enfrentar a equipe do Tombense, né, Júlio? Cabelo, o técnico Hélio dos Anjos ainda tem dúvidas para montar o time que enfrenta o Tombense domingão às 11 no estádio Moisés Lucarelli. Ele conta com a volta do Leonaldi, que cumpriu suspensão na última rodada, né? O Leonaldi não participou do jogo contra o Vila Nova, mas, por outro lado, perde o zagueiro Fábio Sanches. E até por isso, pela ausência do Fábio Sanches, as possibilidades da Ponte usar a formação com 3 zagueiros diminuíram. A tendência é justamente a volta do esquema 4-3-3.
A provável ponte para enfrentar a equipe do Tombense é de Kaique França, que mesmo com o dedo quebrado segue treinando normalmente. Aí no sistema defensivo, Norberto, Thiago Oliveira, DG e Arthur. Meio campo de Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson ou Fraga. Na frente, Luca, Fecim e possivelmente Nicolas, já que Danilo Gomes ainda não está 100% condicionado fisicamente, mas é também uma opção aí para o futuro da Ponte. Então são algumas dúvidas por Hélio dos Anjos montar o time, mas a tendência é justamente dessa formação para encarar o time mineiro, que vem chamando atenção, viu, Cabelo? O time do Bruno Pivetti tem chamado muito atenção pela campanha. O Tombense tem enfrentado muita gente aí do pelotão de frente e tem dado trabalho, e a tendência é de mais um jogo difícil para a Ponte neste final de semana, Cabela. Exatamente, é um jogo difícil para a Ponte Preta, o Júlio, mas a Ponte Preta depende muito de um líder lá dentro do gramado, que é o Luca, né? E o Luca é aquela liderança dentro do campo, fora do campo, no vestiário, e é meio que um braço direito ali pro técnico Hélio dos Anjos. Ele vai pro campo no domingo, vai jogar contra o Tombense. Também o Luca, né? Esse líder da Ponte Preta, né, Júlio? Cabela, a esperança de gols da Ponte Preta para domingão é novamente Luca. Na Série B, dos 9 gols da equipe, 7 foram do camisa 10. E ele fala justamente sobre essa questão da dependência, pensando nos próximos jogos. Eu não consigo fazer os gols sozinho, né? Preciso de todo mundo para fazer os gols. Tudo bem que talvez os números sejam um pouco expressivos, mas eu volto a frisar, sem os meus companheiros, isso seria praticamente impossível de acontecer. Luca também comentou sobre como o elenco reagiu às saídas de Fabrício, que era um dos líderes do grupo, e também do meio atacante, Dodô. Cara, Fabrício, né, antes de mais nada, é um grande homem, um grande profissional, mas né, foi um acerto entre as partes aí. Decisões que a gente, como profissional, muitas das vezes a gente tem que ser tomada. Ele tomou a decisão, o clube também. Mas, sem dúvida nenhuma, o Fabrício é um grande homem, um grande pai de família, que tem todo o nosso respeito, tinha o nosso respeito dentro do grupo. Tenho certeza que nós, por esse tempo que trabalhamos junto com ele, vamos torcer pela sequência da carreira dele. E tenho certeza que ele também vai estar torcendo por nós, porque é um grande cara e tem não só o meu respeito, mas de todo o grupo. Muito bem, aí a palavra de Luca, tem 37 gols com a camisa da Ponte, contando as 2 passagens, inclusive já está no top 5 de goleadores da Macaca no século, e faltam aí, Cabela, 6 gols para ele alcançar o William Batoré, que tem 43. E aí, será que o Luca alcança o Batoré ainda em 2022, Cabela? Marcando o gol ele tá, né? Aí com daqui a pouco a gente vai até ouvir o Eberli mais uma vez, um trecho da entrevista de ontem, e em relação a esse dele continuar marcando o gol, depende muito também dessas mudanças que vem pela Ponte Preta pela frente aí, quando se abre a janela de transferência a partir do dia 18. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Eberli falando a respeito exatamente sobre isso. Agora, Carlos de Freitas, esse Tombense é pedra no sapato para Ponte Preta, nesse jogo no Moisés do Carelo no próximo domingo. O Tombense vem embalado, depois de um péssimo início de Série B em 2022, né, dessa debutante Tombense, depois embalou com resultados importantes, positivos aí, e está lá em cima, na 6ª posição, com 21 pontos. É uma parada indigesta para a equipe da Macaca, né, Carlão? Cabela, domingo a Ponte Preta tem um adversário difícil pela frente. O Tombense, uma equipe que disputa pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, começou muito mal, né? Demorando para encaixar uma vitória, mas a partir do momento que encaixou, só subiu. E hoje vem colecionando aí bons resultados, notadamente quando joga lá em Muriaé,
né? Não manda o jogo lá em Tombos, manda em Muriaé e normalmente consegue aí bons resultados, né? Uma equipe liderada ali pelo Ciel, veterano Ciel, mas é um artilheiro, né? E vem de um bom resultado contra o CRB, justamente jogando fora de casa. E o Tombense quer consolidar esta excursão, né? Conquistando um resultado importante diante da Ponte. E a Ponte que vem de um empate, né? Tudo bem, fora de casa contra o Vila Nova, mas a situação é tão ruim que não dá nem para saborear esse um pontinho. Mas agora em casa tem toda a responsabilidade de vencer o jogo. A gente sabe a dificuldade que a Ponte tem encontrado em jogos disputados dentro do Moisés Lucarelli, porque precisa, né, da criação, precisa da criatividade. A gente sabe que o time sente falta desse tipo de jogador, principalmente o Luca, né, que é o artilheiro e que depende muito de uma jogada, de uma assistência para concluir com êxito. Mas de qualquer maneira a Ponte precisa vencer todos esses obstáculos, todos esses problemas de turbulência que tem enfrentado, notadamente extracampo, né? O técnico Hélio dos Anjos tendo que administrar várias situações, e tudo isso tem que ser ultrapassado para a Ponte realizar um bom jogo contra o Tombense e, de preferência, claro, conquistar a vitória, para quem sabe aí, dependendo de uma combinação de resultados, sair desta zona tão incômoda que é a zona de rebaixamento. E sobre isso a gente tem falado constantemente aqui no programa, né, Carlão? A gente fala constantemente a respeito dessa zona de rebaixamento, que até a rodada passada, a Ponte Preta com uma vitória deixava a zona de rebaixamento. Agora até consegue, com uma vitória deixar a zona de rebaixamento. O Ponte Preta tem 14 pontos, o Náutico tem 15 ali fora, primeiro fora da zona de rebaixamento é o Náutico, depois tem a Chapecoense com 15 também. O detalhe é que precisa de uma combinação de resultados, como você disse, né? Não é simplesmente ganhar, tem que ganhar e torcer contra o Náutico que vai enfrentar o Novo Horizontino lá nos aflitos, e a Chape, que joga também em casa, joga na Arena Condá contra o Sampaio Corrêa. Para sair da zona de rebaixamento, precisa torcer contra essas duas equipes e, claro, fazer o dever de casa, vencer a equipe do Tombense, jogando no Moisés Lucarelli. O Júlio falou aqui também pra gente a respeito desses reforços que precisa. O Luca falou que precisa dos jogadores para fazer gol, não faz gol sozinho. O Júlio ainda indagou aqui, né? Será que ele consegue mais gols ainda nesse ano para alcançar o Batoré? Talvez, mas para ter jogador. Para isso a Ponte tem que investir, tem que mudar, tem que contratar. E ontem na entrevista do presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Berlim, ele falou exatamente sobre isso, né? O que deve fazer a Macaca para reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu gostaria que você falasse o seguinte: você falou que o clube pegou um clube falido, que o destino quis que você estivesse presidente da Ponte Preta, o pepino cresceu nesses 6 meses que você está à frente, e agora você tem que resolver para a Ponte não cair também na Série B. Como vocês estão projetando essa reação da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro? Nós estamos trazendo, já trouxemos um atacante de beirada de campo, que é o Bárcia, ou seja, não é o goleador, é o preparador de gols. Queremos trazer mais um atacante de beirada para que podamos engrossar. Hoje, às vezes, não joga o Danilo aí, se contundiu, a gente ficou com poucas opções. Nós temos 2 jovens aí, que é o Echaporã e o Nico, jogadores de 20 anos de idade. Então nós estamos trazendo mais um, está palavrado, mas não está assinado. Estamos trazendo um zagueiro diante da saída do Fabrício. Tem o da Silva, que ainda falta um pouquinho de condicionamento físico, mas é um atacante de área. Existe a possibilidade do Richelli, já visto que não tem nenhum problema clínico, nenhum problema da cirurgia anterior, está totalmente recuperado, não tem nada. Vamos analisar agora, ele pode ficar. A Ponte Preta procura um meia, não vou dizer a moda antiga, porque isso não existe mais. O que tem aí já está com 39, 40 anos. Mas um jogador que jogue por dentro do campo, que possa arrastar essa bola do meio campo, em uma direção mais frontal, para encostar mais no Luca ou no próprio da Silva quando estiver jogando. E vocês já têm esse nome em pauta de vocês aí? Hein, Berlim? Olha, esse jogador de meio campo está extremamente difícil de achar. Eu estou saindo fora da curva, pagando o que a Ponte não deveria ofertar, porque vai ter dificuldade no final do ano, mas mesmo assim é difícil. Esses jogadores que estão nos times da Série A, o que estão fazendo? Então vão esperar até dia 18 para ver se não pinta alguma coisa na própria Série A
ou às vezes para fora do Brasil. Aí sim estudar as possibilidades do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos em cima. Aí tem a possibilidade dos 4 clubes mais endinheirados, que são os 4 que lideram o campeonato, que é Cruzeiro, Vasco, Bahia, principalmente, né, que são os clubes que têm mais dinheiro, muito mais dinheiro. Então existe extrema dificuldade de acesso de jogador. Ou a maioria dos clubes não tem. Às vezes alguém tem, mas não é também aquele jogador que vai, né, decidir. Eu aposto na permanência do treinador, como apostei no Abel Braga em 2003, porque entendo que não é trocando o treinador que eu vou resolver o problema da Ponte. Não vejo ninguém no mercado que poderia mudar da água para o vinho a Ponte Preta. E ele tem uma vantagem de vestir a camisa da Ponte e da diretoria. Ele está lutando todos os dias, trabalha todos os dias, não esmorece, não se abate, tentando buscar o melhor. Quando se trabalha com um elenco extremamente jovem, ou principalmente o time que joga extremamente jovem, há oscilação. Começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, todo mundo falou, agora a Ponte vai. Começou a oscilar de novo. Nós temos 14 pontos, com 2 derrotas que nós não poderíamos ter tido dentro de casa. São 6 pontos. E mais 2 pontos de um empate aí, que foi contra o próprio Sampaio Correia, ou contra a Chapecoense. Nós teríamos 8 pontos e estávamos ali em 4º lugar, ou brigando para estar em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, principalmente as 2 derrotas, não vou falar nem dos empates, 2 derrotas teríamos 20 pontos ganhos, né? Isso atrapalhou e muitos nossos planos. Nós estamos trabalhando para terminar com pelo menos 20 pontos o campeonato, o turno, né? E fazer mais 22, 23 pontos que nós temos condição de fazer para a Ponte não cair. Pois é, tá aí, portanto, então, Eberlin falando a respeito do que vem pela frente aí nessa janela de transferência tão esperada, tão aguardada pela Ponte Preta, pelos seus torcedores e pela galera que acompanha sempre a Macaca para ver se sai dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento. Neste momento é a 18ª colocada com 14 pontos, apenas 3 vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. São 4h29. News Truck CBN com o CBN Esporte Segunda Edição ao vivo aqui na Rua 13, na Praça Rui Barbosa, bem atrás da Catedral aqui, onde está hoje, durante todo o dia, o News Truck CBN. A gente vai para o intervalo, tem repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, convocou para setembro uma audiência pública sobre o rol de procedimentos listados pela ANS a planos de saúde. Barroso é relator de 5 ações que discutem a cobertura das operadoras e a competência da agência. No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que planos de saúde não são obrigados a cobrir procedimentos fora da lista da ANS. O presidente Jair Bolsonaro cancelou uma reunião marcada para segunda-feira com o mandatário de Portugal, porque o europeu vai se encontrar com o ex-presidente Lula no dia anterior. Marcelo Rebelo chega ao Brasil amanhã e vai cumprir a agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo. A informação foi divulgada pelo colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Lauro Jardim. O Ministério das Relações Exteriores anunciou um acordo com a Argentina para reconhecimento mútuo das normas de segurança de veículos em circulação nos dois países. Com a chamada homologação veicular, os órgãos de trânsito de Brasil e Argentina atestam a conformidade dos veículos a normas de segurança. A República Tcheca assumiu hoje a presidência semestral da União Europeia em meio à turbulência provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia.
O país substitui a França, que conduziu os 27 Estados-membros do bloco no último semestre. Entre as prioridades da República Tcheca, à frente da União Europeia, está a contenção da crise de refugiados na Ucrânia e a reconstrução do país do leste europeu. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, Mário Quintino, vamos falar do trânsito aqui em Campinas nesse momento, Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações da Lix da Cunha porque tem lentidão para quem vai acessar a rodovia Campinas-Montemor. Isso porque aconteceu um acidente no acesso pela rodovia Anhanguera, proximidades do quilômetro 98, na pista sentido interior da rodovia Anhanguera. Segundo a Polícia Rodoviária, foi um acidente entre carro e moto, por isso atenção lá na altura do trevo da Lix da Cunha, tanto para você que sai da avenida, vai acessar Campinas-Montemor, quanto para quem vai acessar a Anhanguera e também vai chegar lá na rodovia Campinas-Montemor. Muita atenção ali na região da Lix da Cunha. A gente traz informações também da John Boy Dunlop, que já tem trânsito intenso em direção do Campo Grande, na altura do Ipau-Surama. Cabela. Muito obrigado, Mário. Bom final de semana para você. Aliás, o seu Santos vai enfrentar o Flamengo, cara. Só isso. Apenas, somente isso, né, Cabela? Ingressos esgotados. Vamos acompanhar como que vai ser amanhã, né? 2-0 Peixe. Beleza, então. Segunda-feira a gente se fala. Um abraço, bom final de semana. Um abraço. Quando seu cachorro tem pulgas ou carrapatos, é preciso agir rápido. NexGard é um delicioso tablete sabor carne que protege o seu amigão por todo o mês. Garanta o seu e proteja-se dos parasitas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h36, finalzinho de tarde de sexta-feira, CBN Esportes, segunda edição aqui no News Truck, na Rua 13, na Praça Rui Barbosa, atrás, instalado hoje bem atrás da Catedral. Durante a semana foi falado e muito a respeito do Neymar, que estaria deixando, né, ou teria recebido ali um convite para deixar o Paris Saint-Germain. Segundo as informações não oficializadas, não é? O Mbappé teria pedido que o Paris Saint-Germain não continuasse com o Neymar no grupo. Hoje tem uma informação, aliás, agora à tarde, uma informação através do GE, do Globoesporte.com. Neymar agora tem contrato com o Paris Saint-Germain, era até 2025, agora até 2027. O jogador ativou uma cláusula no vínculo com o clube francês que permitia renovação automática por mais uma temporada a partir de 1º de julho. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal francês L'Équipe e depois por outro jornal francês, o Le Parisien. Portanto, clube e jogador não se manifestaram sobre essa possível renovação até agora.
Houve, inclusive, especulações, como já dissemos, sobre a saída do Neymar do Paris Saint-Germain nas últimas semanas e principalmente com mais força essa semana. A última renovação contratual do Neymar com o Paris Saint-Germain foi em maio de 2021, com prazo até meados de 2025. Esse contrato previa 2 renovações automáticas, caso o jogador assim decidisse, o que ocorreu em julho de 2021, postergando o limite para 2026 e agora para 2027. Neymar está no clube francês desde agosto de 2017. Na temporada passada, disputou 28 jogos pelo time, marcou apenas 13 gols, deu 8 assistências em todas as competições que disputou pelo Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain e também a assessoria do Neymar foram procurados, nenhum deles deu resposta à reportagem aqui do Globoesporte.com. 4h38, vamos fazer um giro pelos clubes da capital paulista. Yuri Alberto só estreia no Corinthians depois do dia 18. O Santos volta a olhar para o brasileiro, vai pegar o Flamengo. E o São Paulo goleou na Sul-Americana. Vinícius Moura. O São Paulo venceu a Universidade Católica em Santiago em um jogo em que cometeu 9 faltas e recebeu 3 cartões vermelhos. O tricolor teve uma grande atuação no primeiro tempo, ao levar uma vantagem de 3-0 para o intervalo, com gols de Reinaldo de pênalti e 2 de Luciano, em chutes de perna esquerda na grande área. No início da etapa final, Zampedri diminuiu para a Católica ao aparecer sozinho na pequena área. E aos 5 do segundo tempo, começou o festival de expulsões. Igor Vinícius tomou o segundo amarelo ao impedir a passagem de um atleta da Católica. O São Paulo chegou ao quarto com Caleri em um chute de chapa de fora da área. Com 4-1 a seu favor, o tricolor teve mais um expulso. Rodrigo Nestor foi embora aos 28 minutos ao receber o vermelho direto com a ajuda do VAR. A Católica diminuiu com Diego Valência de cabeça e Jonathan Caleri foi expulso aos 42 após cometer falta em uma disputa aérea. Final, Universidade Católica 2, São Paulo 4. O jogo da volta pelo confronto de oitavas de final da Copa Sul-Americana será na próxima quinta-feira no Morumbi. O atacante Yuri Alberto iniciou seu trabalho no Corinthians com uma atividade na academia ontem. O jogador só poderá atuar pelo Alvinegro na abertura da janela de transferências em 18 de julho. Yuri Alberto vem por empréstimo do Zenit da Rússia. O Santos terá a volta dos jogadores preservados contra o Deportivo Táchira para enfrentar o Flamengo amanhã na Vila Belmiro. O zagueiro Maicon tem boas chances de aparecer no time titular. O lateral Madson ainda se recupera de lesão. E o volante Rodrigo Fernandes está suspenso. De São Paulo, Vinícius Moura. E o Rogério Ceni não quis reclamar explicitamente a respeito da arbitragem de ontem, lá do árbitro Christian Ferreira, uruguaio, que comandou a partida entre Universidade Católica e São Paulo. Mas ele disse o seguinte, abre aspas, não queremos falar de arbitragem, mas temos que repensar. Temos que ter mais força na Confederação Sul-Americana de Futebol. Eu me recordo de uma época em que a gente, quando ele fala a gente, é o São Paulo, tinha mais força. Mas hoje não temos e sofremos muito, fecha aspas, reclamou Rogério Ceni, o técnico do tricolor do Morumbi. Bota o hino do Palmeiras, vamos falar do Verdão, meu caro Bolacha. Depois de uma vitória maiúscula sobre o Cerro Porteño pela Libertadores da América, o Verdão pode ter o time titular, inclusive do Brasileirão, Leonardo Dai. O Palmeiras já está de volta ao Brasil após a vitória por 3-0 sobre o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado deixou o Verdão muito perto da classificação para as quartas de final e pode, de repente, modificar a programação da comissão técnica para os próximos jogos. Isso porque, na teoria, o Palmeiras preservaria os seus titulares no jogo de sábado contra o Atlético Paranaense às 9 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, para usar o seu time principal na quarta-feira também no Allianz Parque, no jogo decisivo pela Libertadores contra o Cerro Porteño. Com a classificação já praticamente garantida, o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense virou o jogo mais importante dos próximos dias. Chance, portanto, de o time titular entrar em campo no Brasileirão. E neste time titular
tem um jogador que cada vez mais está colocando seu nome na história do Palmeiras. O atacante Rony marcou 2 gols, os 2 primeiros da vitória do Palmeiras por 3-0 em Assunção. Chegou a 16 gols com a camisa do clube em jogos de Libertadores. Ele é o maior artilheiro da história palmeirense no torneio, numa disputa que ele vem travando com Rafael Veiga, que também está no elenco atual e aparece neste momento em segundo lugar com 14 gols. Eles estavam empatados antes do jogo da última quarta-feira. Agora, Rony aparece isolado em primeiro. Feliz por ter feito os 2 gols e muito mais feliz pela vitória, né? Por nós termos conseguido nosso objetivo, que era chegar lá e arrancar um bom resultado. Eu acredito que não só eu, mas toda a equipe está de parabéns pela entrega, pela determinação, né, pelo comprometimento de cada um jogador. O jogo ainda não está ganho, com certeza sacamos um bom resultado para chegar aqui na nossa casa e selar a nossa classificação. Além da marca histórica, Rony também já vive o seu ano mais artilheiro com a camisa do Palmeiras, mesmo tendo ainda mais 5 meses de competições pela frente. Ele tem 16 gols na temporada, 2 a menos que Rafael Veiga, que é o artilheiro do Palmeiras em 2022. De São Paulo, Leonardo Dai. Muito obrigado, Leonardo Dai, pelas informações aqui dentro do CBN Esportes, segunda edição. O Palmeiras que volta a campo amanhã, 9 horas da noite, no Allianz Parque, contra o Atlético Paranaense. É o Palmeiras aí tentando manter a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Brigando, continua brigando por essa liderança, né? O Palmeiras que está lá em cima, fazendo um campeonato sensacional. Mais uma vez o Palmeiras embalado no Campeonato Brasileiro, embalado na Libertadores da América, na Copa do Brasil. Enfim, é o Palmeiras continuando a caminhada que já é de costume para o torcedor do Palmeiras. 4h44, vamos para aquele intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para falar do Guarani, que joga amanhã à noite contra o CRB, lá em Maceió, do Rei Pelé. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o Fim de Expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Exposição. Uma exposição gratuita com releituras de pinturas famosas de Maurício de Souza pode ser visitada em Campinas até 30 de julho. A mostra itinerante História em Quadrões, Pinturas de Maurício de Souza, está no Espaço Galeria do Teatro SESI Amoreiras. A exposição, que foi idealizada pela Maurício de Souza Produções, com realização do SESI, tem o objetivo de oferecer ao público uma aula divertida sobre arte e conhecimento cultural. As pinturas são releituras com personagens da Turma da Mônica de obras de arte famosas, como Mônica Lisa, Vênus de Milho, Horácio, A Última Janta, Independência da Turma, Cebolinha Tocador de Pífaro, entre outras. De terça a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, exceto feriados, na Avenida das Amoreiras, 450. Agendamento escolar e de grupos devem ser feitos pelo e-mail caccampinas1@cesesp.org.br. A informação é de Valéria Rain. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h51, já estamos de volta com o CBN Esportes, segunda edição, para falar do Guarani. Bota o hino do Mugrão aí, bolacha. Guarani que joga amanhã, 8h30 da noite, no Rei Pelé, contra o CRB. CRB que é dirigido pelo Daniel Paulista, que deixou o Guarani, ou tiraram ele do Guarani recentemente. Primeiro confronto depois que ele saiu do Guarani. E é amanhã, justamente na estreia de um outro técnico, não é nem aquele que substituiu o Daniel Paulista, né? É o Mozart Santos, que já vem para substituir o Chamusca, e estreia amanhã justamente contra o CRB. E tem problemas para montar. O senhor Mozart Santos já começa com muitos problemas para montar a equipe do Guarani para amanhã, não é, Júlio? Cabela, o Guarani encerra nesta sexta-feira, já em território alagoano, a preparação para enfrentar o CRB
Amanhã, em Maceió, jogo contra a equipe do técnico Daniel Paulista, e quanta coisa mudou desde a saída do Daniel Paulista no dia 4 de maio. O Guarani, nesse período, já teve 2 técnicos, né? O Benhur Moreira, que foi um técnico interino durante 4 jogos, e também o Marcelo Chamusca, que comandou o Guarani por 6 partidas. Agora vai para o seu terceiro comandante, vamos colocar assim. Então, um Guarani que veio modificando muito, e de um outro lado, um CRB que perdeu apenas uma vez nos 8 jogos sob o comando do técnico Daniel Paulista. Para o jogo de amanhã, o Bugre tem pelo menos 7 jogadores que não estão disponíveis. Os goleiros Maurício Kozlinski e Rafael Martins, os laterais Diogo Matheus e Eliel, o volante Rodrigo Andrade, o atacante Júlio César e também o zagueiro Leandro Castan. Então, teremos um Guarani bastante modificado, mas a tendência é de um time na formação 4-3-3, com Arthur Gazzi no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas e Giovanni Augusto, Bruno José, Iago e Lucão do Break. Pois é, e o Castan, que não está relacionado e nem viajou, ao final do jogo, que o Guarani perdeu pro... Agora me fugiu até o time que o Guarani perdeu. E perdeu por 2... O Ituano, exatamente. Perdeu pro Ituano por 2-0. E o Castan, no final do jogo, ele teve uma reação ali junto do torcedor que estava, claro, reclamando demais, né? E pediu para sair do Guarani. Então, tanto o Castan, que está pedindo para sair, como o Pastana, que pode vir como novo executivo de futebol do Guarani, também não chegou ainda, né, Júlio? Cabelo, o Guarani está em Maceió para disputar o jogo de amanhã contra o CRB, mas a diretoria segue trabalhando em 2 situações. A primeira é sobre Rodrigo Pastana, que é o preferido do Conselho de Administração para ser o executivo de futebol, né? O superintendente de futebol, que era o cargo do Michel Alves. Rodrigo Pastana vem negociando com o Guarani desde a última segunda-feira, tem participado das conversas sobre reforços, participou da negociação com o Moser, mas ainda está vinculado ao Vitória e por isso não foi anunciado no Guarani, justamente por conta desse imbróglio para ele se desvincular do time de Salvador. Um outro ponto é o Leandro Castan. O Leandro Castan, depois do jogo contra o Ituano, ele teve ali, né, um gesto para um torcedor do Guarani que não pegou bem. O vídeo repercutiu nas redes sociais, ele faz ali um gesto de fala mais alto para o torcedor, algo do tipo, com a mão na orelha. Isso não pegou legal. O Leandro Castan vem sendo criticado também por conta das redes sociais, que ele posta muitas coisas relacionadas ao Corinthians, onde ele foi campeão da Libertadores em 2012, e por esses motivos o zagueiro pediu desligamento do clube, mas é uma situação que ainda não foi oficializada. O Moser tentou convencer o zagueiro a seguir no clube, mas ele estaria já decidido, então a rescisão contratual deve ser anunciada nos próximos dias, ele que não seguiu viagem com o grupo para Maceió. Pois é, Júlio, pois é. E Carlão, esse jogo de amanhã contra o CRB também, fora de casa, o Guarani precisando de mais de 3 pontos, vai ser complicado, né, Carlão? Cabelo, jogo difícil pro Guarani, hein? Jogo muito complicado, jogando lá no Rei Pelé, tem a estreia do técnico Mozart, né? Aliás, um jogo com algumas coincidências ou algumas situações curiosas, né? O Mozart jogando contra o CRB, que era o seu antigo rival nos tempos de CSA. E o Daniel Paulista, né, reencontrando o Guarani, né, agora hoje técnico do CRB, fazendo uma bela campanha também de recuperação, embora tenha tropeçado na última rodada no estádio Rei Pelé, jogando contra o Tombense, empate em 0-0. Mas um jogo difícil, um jogo complicado, o Guarani vai cheio de desfalques para Maceió, começar no gol, né, sem Kozlinski, sem o Rafael Martins, e vai com o goleiro Arthur lá como uma terceira opção para tentar fazer um bom jogo lá no estádio Rei Pelé. E fora aí Júlio César, Rodrigo Andrade e ainda esse momento de turbulência, né? Um momento difícil. Porém, vai jogar fora de casa, talvez seja até melhor, né? Pelo menos escapa um pouco dessa pressão que vive
que os jogadores estão vivendo e encaixar um bom jogo defensivo, tentar sair nos contragolpes aí. Iago deve ser o escolhido aí no lugar do Júlio César para que o Guarani faça aí um bom jogo, um jogo que requer muita atenção, atenção defensiva. O CRB tem bons jogadores, né? Jogadores altos, jogadores de qualidade, então muita atenção defensiva. Talvez o Ronaldo Alves aí seja o escolhido, né, para jogar ao lado do João Vitor, né? O Mozart já disse que vai mudar o esquema, abre mão desse esquema com 3 zagueiros, né? O que foi tantas vezes escolhido pelo técnico, pelo antecessor, o Marcelo Chamusca, mas agora vem aí o Mozart num jogo tão difícil contra o CRB, mas a gente espera que o Guarani tenha um bom comportamento e volte de Maceió com os 3 pontos. Maravilha, Carlão. Você volta no domingão, Carlão. Domingão pro jogo Ponte Preta e Tombense. Eu volto amanhã. Amanhã, a partir das 19h50, a cobertura de CRB e Guarani pro jogo das 8h30 da noite. O Júlio Nascimento na casinha. Ele narra, o Léo Tonin reporta, comentários do Gabi Castro. Eu fico na ancoragem a partir das 7h50 da noite, 7h50 de amanhã, sabadaço. No domingão pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, tem a narração de Roger Williams, Adriano Almeida reporta, nos comentários do Carol de Freitas e ancoragem do Rafael Pio. Para Ponte Preta e Tombense, e a técnica externa de Naldo Araújo, que está durante todo o dia aqui no News Truck CBN, que vai encerrando agora, né? Junto com o CBN Esporte, segunda edição, vai encerrando a participação aqui na Rua 13, na Praça Rui Barbosa, aqui no Centrão de Campinas. A todos vocês, beijo no coração, um grande abraço e até amanhã. Sabadão à noite, hein? Os embalos de sábado à noite. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes.